Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Ceifador da Lua à Deriva, parte 08. Capítulo 56. Novela leve, volume 3, episódio 6. Manha, capítulo 33, 34. O interior do Jeojujeon era muito simples. Exceto pelo fato de que pilares dourados estavam aqui e ali, não era diferente de qualquer outro pavilhão. A segurança lá dentro era tão frouxa que ninguém montava guarda. Ficou claro que eles não prestavam atenção ao interior em comparação com o exterior, onde a segurança era tão minuciosa. Piovol recuperou os sentidos enquanto estava no meio do Jeojujeon. Apenas um som de respiração podia ser ouvido na asa dianteira bastante larga. A respiração fluindo pela escuridão deu a Piovol a localização exata. Piovol mudou-se para o local onde o som da respiração podia ser ouvido. Era a sala mais esplêndida do Jeojujeon. Móveis que deviam ter sido feitos por um artesão enchiam a sala. E no meio estava um homem sentado de pernas cruzadas. Naozan, o próximo líder da seita do clã Thunder, era um homem com uma aparência bonita e um corpo bem arredondado. Exceto pelos cantos dos olhos que estavam levantados nervosamente, não havia quase mais nada para ver. Ele nem sabia que o assassino estava se escondendo e estava apenas se concentrando em sentir seu ki. A cada respiração, a cor do seu rosto mudava. Às vezes era vermelho e às vezes era azul. Depois virou ouro novamente. Foi realmente fora do comum. As técnicas de cultivo das seitas de prestígio colocam a estabilidade em primeiro lugar. As artes marciais, cuja tônica muda em tal instante, estão fadadas a ser excluídas desde o início. O fato de ele ter aprendido esse tipo de cultivo significava que a seita Thunder era uma seita ortodoxa. Os olhos de Piovol que olhavam para Naozan não continham nenhuma emoção. Ele percorreu um caminho sinuoso e se aproximou de Naozan. Embora Piovol tenha chegado perto, Naozan não percebeu e ficou apaixonado pelo cultivo. Sreung. Piovol ergueu a espada ruidosamente. Naquele momento, Naozan abriu os olhos. A aparição de um estranho segurando uma espada à sua frente deu uma sensação de urgência. O método de cultivo que ele praticava eram os 5 elementos de Vajrapani dos templos Shaolin. Ao treinar e maximizar a energia dos 5 elementos, você poderá utilizar o método dos 5 elementos de Vajrapani. Era uma técnica que até mesmo uma pedra do tamanho de uma casa poderia ser transformada em pó de uma só vez. Há muito tempo ele enfrentava uma virada importante, por isso não conseguia parar. Se fosse interrompido à força, seu ki interno sofreria um desequilíbrio que poderia levar a sérios ferimentos internos. Sabendo disso, Piovol não estava com pressa. Ele usou sua espada para esfaquear o coração de Naozan. Num instante, Naozan foi forçado a parar seu cultivo e voou para trás. Puk! O sangue jorrou de sua boca. Esta foi a reação normal quando o cultivo é interrompido à força. Sabendo que se ele continuar deixando seu cultivo ser interrompido dessa forma, ele experimentará desvio de ki. Então Naozan manteve a boca fechada e tentou controlar seu ki interno. Piovol seguiu Naozan em retirada como uma sombra. Xist! Um golpe de espada em forma de onda varreu-o um após o outro. Keu! Naozan abriu a arte dos portões do trovão com os lábios fechados. Porém, como seu corpo estava uma bagunça, suas artes marciais não mostraram seu poder original. Como ele se forçou a praticar artes marciais, sua pele ficou branca e os vasos sanguíneos de seus olhos foram drenados. Ele queria perguntar ao intruso sobre sua identidade. No entanto, ele não conseguiu abrir a boca por causa da energia interna violenta. Seu trabalho de pés ficou distorcido e seus movimentos ficaram uma bagunça. Sit, si. Piovol deixou um corte profundo no corpo de Naozan. Sua carne e ossos foram vistos de uma só vez e sangue espirrou por todo lado. Naozan ficou encharcado de sangue em um instante. Você, bastardo. Quem é você? Naozan espremeu suas últimas energias e perguntou a Piovol. Ele estava genuinamente curioso sobre a identidade de seu oponente. A razão pela qual ele tem que morrer. Ele não queria morrer sem saber por quê. Porque isso seria a morte de um cachorro. Puk! Naquele momento, a espada de Piovol perfurou seu pescoço. Os olhos de Naozan reviraram de extrema dor. Esse foi o fim de Naozan. Mesmo no momento de sua morte, ele não poderia perguntar a Piovol o motivo. Piovol olhou calmamente para o corpo de Naozan, que desabou como um castelo de areia. As inúmeras cicatrizes que ele deixou no corpo de Naozan eram claramente visíveis. Foi então que Piovol sentiu uma presença lá fora. Os soldados que ouviram o som da luta entre Piovol e Naozan vieram correndo em um instante. Piovol saiu da sala antes deles chegarem. Jovem mestre, você está bem? O que está acontecendo? Os soldados que chegaram na frente da sala perguntaram sobre o bem-estar de Naozan, mas por mais que perguntassem, não obtiveram resposta. Então os guerreiros abriram a porta e entraram. Jovem mestre! Ó Deus! O jovem mestre foi assassinado. Os soldados gritaram. Bique! Bique! Um apito de emergência soou pelos portões do Thunder. Os soldados que dormiam profundamente acordaram e imediatamente revistaram a área. Mas eles chegaram tarde demais. Piovol já havia deixado o Jeojujeon. Dentro dos portões do trovão, todo o pessoal foi mobilizado para capturar o assassino não identificado. Os oficiais militares próximos também foram solicitados a cooperar. Até mesmo artistas marciais aposentados do Jeojujeon se mudaram. No entanto, o assassino que matou Naozan nunca foi encontrado. Ninguém viu o rosto do assassino, muito menos sua identidade. Como um fantasma, o assassino desapareceu do Jeojujeon. Eka!
Tai Yonho, o mestre do clã Thunder, cerrou os punhos e olhou para o cadáver de Nan Ozan caído à sua frente. Seus 2 olhos estavam vermelhos. A morte de seu único discípulo o irritou. Ozana. Ele se aproximou do corpo de Nan Ozan. O estado do corpo era terrível. Inúmeras espadas foram gravadas no corpo de Nan Ozan, como um estigma. Tai Yonho olhou atentamente para os ferimentos de Namu-san. Os artistas marciais nos portões do trovão olharam para Tai Yonho enquanto prendiam a respiração. Tai Yonho, que já examinava o corpo há muito tempo, murmurou. Seita Kinshen. Como esses caras ousam matar meu discípulo? O que você quer dizer? Seita Kinshen? A imagem da espada gravada no corpo de Rossan só aparece quando ele é atingido pelas 72 ondas de espada, uma técnica da Seita Kinshen. Isso não pode ser. Esta imagem de espada só aparece quando atingida pelas 72 ondas de espada. É tão única que não pode ser imitada por nenhuma outra seita. Tai Yonho tremeu de raiva. Seus olhos estavam cheios de malícia. Em Sichuan, os portões do trovão não podem ser considerados os mais fortes. Foram as seitas Kinshen e Emei que poderiam ser consideradas as facções líderes, e foi por isso que ele não pôde deixar de dar atenção a essas 2 seitas. Ele fez isso observando suas artes marciais. Alguém mais imitou as 72 espadas? As 72 ondas de espada são uma técnica de espada que apenas discípulos verificados dentro da seita Kinshen podem aprender. A probabilidade de vazar para fora é extremamente rara. Mesmo que alguém de fora tenha aprendido, é absolutamente impossível aprender a este nível por si mesmo. É realmente a seita Kinshen? Talvez depois de perceber que estávamos tentando apoiar a seita Emei através de nosso casamento com a Sala das 100 Flores, a seita Kinshen decidiu agir primeiro. Tai Yonho decidiu que Kinshen era água ruim, mas seus subordinados foram bastante cuidadosos. No entanto, para concluir que a seita Kinshen é água ruim. Não, está claro que é a seita Kinshen. Eles sempre pensaram em nossa seita como um espinho em seus olhos. Só porque somos um ramo da Soruel Munsa. É claro que somos parentes próximos da Soruel Munsa, mas simplesmente não é certo sermos tratados assim. Eka, pegue o corpo de Rossan. Subiremos a montanha Kinshen imediatamente. Líder da seita? Vou mostrar o corpo de Ozan à seita Kinshen e perguntar a eles. Por que sua técnica de espada foi encontrada no corpo de Ozan? Todos prenderam a respiração. Ninguém se atreveu a impedir Tai Yonho, que ficou furioso. Foi porque estava claro que ele sairia e veria sangue nessa hora. Mais do que qualquer outra coisa, eles também ficaram indignados com a morte de Nan Ozan. De qualquer forma, Nan Ozan era o jovem mestre dos portões do trovão. Ele nunca deveria morrer de uma forma tão vã. Asterisco, asterisco, asterisco. O quê? Você quer direitos comerciais além da Grande Muralha? Você realmente acha que isso faz algum sentido? Não é possível que a seita Emei se torne a governante de Sichuan. O mercenário deveria agir como tal e receber ouro como recompensa. Você é ganancioso demais. Eu não acredito nisso. Bang. Em resposta à resposta de Zhang Murian, Jeonva bateu na mesa com a palma da mão. A mesa, feita de jacarandá grosso, partiu-se em 2 num instante e desabou para os 2 lados. Se a mão dela tivesse atingido a cabeça de Zhang Murian em vez da mesa, seu crânio teria sido esmagado e ele teria morrido. É claro que Zhang Murian não tinha intenção de ser menosprezado. Porém, se o confronto se intensificasse, seria uma grande perda não só para a seita Emei, mas também para o Black Cloud Corps. Ele teve que dar um passo para trás. Nesse caso, desistiremos dos direitos comerciais. Também não pediremos os 500 mil ouro. Em troca, por favor, ajude-nos a nos instalar perto do Planalto Ocidental. Era isso que você pretendia desde o início? Adquirir um lugar para se estabelecer? Como você sabe, somos um grupo de mercenários. Nenhuma seita quer que nos estabeleçamos perto deles. O mesmo vale para a nossa seita. É por isso que estamos sugerindo que nos estabeleçamos perto do Planalto Ocidental, que fica longe da seita Emei. Você pode permitir algo assim, não pode? Jeonva cruzou os braços e olhou para Zhang Murian. Zhang Murian olhou para ela sem evitar seu olhar. O direito de negociar com Saibai era literalmente o direito de negociar com Saibai. Um grande clã, como a seita Kinshen ou a seita Emei, provavelmente terá relacionamentos com numerosas classes altas. Nas classes altas com as quais tem um relacionamento próximo, eles olham secretamente para trás para poder negociar com outras forças, o que é chamado de zona comercial de Saibai. O dinheiro ganho pelos comerciantes utilizando os direitos de comércio exterior foi enorme. O dinheiro nunca poderia ser dado a outra pessoa porque serviu de fonte para as seitas Kinshen e Emei. Zhang Murian também sabia disso. Desde o início ele não teve grande desejo pela zona de comércio exterior. Ainda assim, a razão pela qual ele mencionou isso foi para obter uma área onde o Black Cloud Corps pudesse se estabelecer. Nenhuma das seitas de Jianghu quer que um grupo de mercenários se estabeleça perto delas. Como tal, os olhos dos Jagu olhando para os mercenários não eram bonitos. Jeonva teve que pensar muito sobre isso. Normalmente, ela nunca teria ouvido Zhang Murian, mas a situação deles agora não é boa. Se pelo menos uma pessoa não tivesse poder, teria sido de grande ajuda se o poder fosse comparável ao do corpo da nuvem negra. O problema é que se os aceitassem, só seriam úteis agora. Mas eles podem se tornar um fardo no futuro. Ficou claro que o Black Cloud Corps seria um fardo semelhante, como foi o caso do Thunder Clan localizado na província de Sichuan. Fornecer a esses poucos um lugar para se estabelecerem não é difícil. Podemos nos livrar deles quando se tornarem um problema.
Jeonva terminou todos os seus cálculos num instante. Muito bem. Aceitamos sua proposta. As negociações estão concluídas então. Sim, eu prometo a você a honra da seita Mei. Isso é o suficiente. Um sorriso surgiu no canto dos lábios de Jang Murian. Assim que conseguissem se estabelecer em uma área, seria fácil ganhar grandes somas de dinheiro. Jang Murian já havia feito o trabalho preliminar. Tudo bem. As coisas não teriam corrido tão bem se estivéssemos negociando com a seita Qinshen. A seita Qinshen não estava tão desesperada quanto a seita Mei. Afinal, o poder deles era superior ao dos Mei. Portanto, não teria sido fácil para Jang Murian satisfazer as condições desejadas. Na verdade, não houve contato de Yang Vo-young, que foi enviado para a seita Qinshen. Isso significava que as negociações eram lentas. Enquanto as negociações com a seita Mei estiverem concluídas, terei que fazer Yang Vo-young retornar. A partir de agora, a seita Qinshen não foi objeto de negociações. Eles eram agora um inimigo que precisava ser derrotado após unir forças com a seita Mei. O olhar de Jang Murian se voltou para Yong Seol-han, que está ao lado de Jeonva. Yong Seol-han não disse uma palavra depois de entrar na sala. Como se as negociações de Jeonva não tivessem nada a ver com ela, ela teve uma atitude indiferente. No entanto, Jeonva não culpou Yong Seol-han de forma alguma. Mesmo antes, Yong Seol-han já era famosa por sua falta de interesse nos assuntos mundanos, mesmo dentro da seita Mei. A única coisa que ela estava interessada era praticar artes marciais. Sua obsessão de permanecer na sala de treinamento e aprender artes marciais era famosa até mesmo dentro da seita Mei. A única pessoa que conhecia o verdadeiro crescimento de Yong Seol-han era seu mestre, Govazata. Jang Murian estava curioso sobre as capacidades de Yong Seol-han. Não, ele estava muito interessado na mulher chamada Yong Seol-han. A beleza de Yong Seol-han era tão grande que comoveu o coração de Jang Murian, que não sentia nada por Eulhanju. Mesmo sendo um pouco mais velho, quando olhou para ela, pôde sentir seu coração batendo forte. Yong Seol-han não olhou para Jang Murian, apesar de sentir seu olhar. Jang Murian perguntou, tentando esconder seu coração amargo. Vocês dois voltarão para a seita Mei? Se quiserem ficar por um dia, ofereceremos um quarto. Ficaremos na Sala das 100 Flores. Sala das 100 Flores? É um lugar que não difere da seita da família principal. O jovem mestre de lá é minha sobrinha. Oh, eu vejo. Jang Murian fez uma expressão triste. Era a hora de Jeonva se levantar da cadeira com uma bufada. Chefe. Notícias urgentes. Lá fora, a voz apressada de Eulhanju foi ouvida. Ela entrou correndo na sala sem esperar pela permissão de Jang Murian. Jang Murian franziu a testa e a repreendeu. Vice-capitão. Você não sabe que não importa o quão urgente seja. Você não deveria entrar assim? Seu F. O jovem líder do clã Thunder foi assassinado. O que? Em vez de repreendê-la, Jang Murian levantou-se surpreso. Foi o mesmo com Jeonva e Yong Seol-han. Como? Espere, o assassino foi capturado? Não parece. Mas acho que o clã Thunder está convencido de que é trabalho da seita Qinshen. Dizem que o líder da seita do clã Thunder está agora indo para a seita Qinshen com o cadáver de Naozan. Asterisco. Em resposta à resposta de Eulhanju, Jang Murian olhou para Jeonva e Yong Seol-han. Os dois foram os mais perplexos com a série de acontecimentos. Até Yong Seol-han mostrou suas emoções. Um assassino? Um incêndio começou no único olho de Jeonva. Notas do editor. Aproveite a leitura. 5 elementos de Vajrapani. Outras traduções. Vajrapani é um dos primeiros bodhisattvas do budismo Mahayana. Cerca de 5. Ir, caminhar, viajar. Dinheiro, ouro. Duro, resistente, forte. Mão. Capítulo 57. Novela leve. Volume 3, episódio 7. Manha, N.A. Rumores de que Naozan havia sido assassinado se espalharam por Sichuan. Todos que viviam em Xingu sabiam que a seita Qinshen não gostava do clã Thunder, mas ninguém esperava um movimento tão repentino, especialmente numa altura em que as tensões com a seita Mei aumentam a um ritmo rápido. Muitas pessoas pensaram que este incidente foi inesperado. Por esta razão, algumas pessoas pensaram que a seita Qinshen não estava por trás do incidente. Em vez disso, consideraram a possibilidade de a seita Mei ter ordenado o assassinato. Seja qual for a verdade, o assassinato do jovem mestre do clã Thunder agitou toda a província de Sichuan. Mas a pessoa que ficou mais perplexa com esta notícia foi Volseolha, da Sala das 100 Flores. Ele foi realmente assassinado? E o mentor é a seita Qinshen? Como isso pode ter acontecido? Obviamente foi ela quem pediu a Pio Vol para matar Naozan. Pelo que ela sabia, Pio Vol não tinha nada a ver com a seita Qinshen. Mas como foi dito que Naozan foi assassinado por alguém que usava as artes marciais da seita Qinshen? Então não foi ele quem o matou? Sua mente estava uma bagunça complicada. Se for verdade que Pio Vol matou Naozan, então isso significaria que Pio Vol era afiliado à seita Qinshen. Mas será que uma pessoa ligada à seita Qinshen mataria uma pessoa como Naozan sabendo que isso prejudicaria a sua própria seita? Intuitivamente não fazia sentido. O que diabos aconteceu? Seolha balançou a cabeça. Foi demais para seu cérebro encontrar uma explicação para os acontecimentos recentes. Tudo acabou bem. Ela não sabe se foi Pio Vol ou outra pessoa que matou Naozan. Mesmo assim, o que importa é que seus problemas desapareceram. Se o clã Thunder causasse um conflito com a seita Qinshen, seria uma boa notícia para a seita Mei. HMN. Com seu humor melhorando, ela cantarolou. Isso foi então. Líder da seita. Chegou um convidado da seita Mei.
Uma voz foi ouvida do lado de fora. Convidado? Sim. Você precisará sair e ver. Tudo bem. Seolha saiu com pressa. Ao ver o rosto do visitante, um largo sorriso apareceu imediatamente no rosto de Seolha. Tia, foi Jeonva quem visitou a sala das 100 flores sem avisar. Já faz um tempo. Como você está? Estou bem. Seolha descansou nos braços de Jeonva. Jeonva apenas deu um tapinha nas costas de Seolha e sorriu. Foi um sorriso caloroso que ela nunca mostrou a nenhum dos discípulos de Emei ou a estranhos. Até mesmo Yong Seol-han, que geralmente a acompanha, nunca tinha visto uma expressão tão suave de Jeonva. Jeonva apresentou Yong Seol-han a Seonha. Esta é minha irmã mais nova, Yong Seol-han. Diga olá. Seolha da sala das 100 flores cumprimenta você. Irmã Yong Seol-han, faz muito tempo que não te vejo. Como você está? Graças a você estou muito bem. Jeonva inclinou a cabeça com a risada de Seolha. Aconteceu alguma coisa boa? Estou em boa forma. Mas o que a tia está fazendo aqui? Vim para trabalhar e parei por um tempo. Originalmente planejava voltar imediatamente para a seita principal, mas terei que ficar aqui por um tempo. É por causa dos portões do trovão também? Sim, o jovem mestre deles foi assassinado. Embora esta notícia seja boa para nós, é suspeito que algo assim tenha acontecido de repente. O único olho de Jeonva brilhou intensamente. Só porque este incidente é ruim para a seita Kinshin, não significa automaticamente que seria bom para a seita Emei. Em particular, no caso de um caso com um grande efeito cascata como este, eles tiveram que analisá-lo mais de perto para descobrir a verdade por trás dele. Então, ela e Yong Seol-han planejaram ficar na sala das 100 flores por um tempo para ficar de olho na situação. Você sabe alguma coisa sobre este caso? HM? Já que você está em Xingu, você deve estar bem ciente da situação na área, não é? Eu gostaria de saber, mas também não sei sobre isso. Seolha negou qualquer envolvimento no incidente. Não havia garantia de que Pio-vol realmente tivesse matado Naosa, e não havia nada de bom em eles saberem que ela havia dormido com ele por engano. Felizmente Jeonva sentiu sem qualquer dúvida. É verdade, o que você sabe? Mas de agora em diante, você deve usar todas as redes de informação da sala das 100 flores para descobrir a verdade. Você entendeu? Claro. Ótimo. Jeonva sorriu suavemente e acariciou o cabelo de Seolha. Seolha se sentiu um pouco culpada, mas o sentimento logo se dissipou. Asterisco, asterisco, asterisco. Pio-vol voltou para Xingu. A espada de ferro e as roupas que ele usou para assassinar Naosan foram descartadas no caminho. Quando Pio-vol estava procurando uma casa de hóspedes de repente. Espere, quem é esse? Não é o seu lindo Orabone? De repente uma voz familiar foi ouvida. Quando Pio-vol virou a cabeça para olhar, Elhanju se aproximava com passos rápidos. Elhanju estava sorrindo ao saber que conheceu Pio-vol por acaso. Dao Shigó disse que conheceu você no condado de Jintan. Quando você voltou? Agora mesmo. Realmente. Elhanju olhou para cima e para baixo em Pio-vol com os olhos semicerrados. Por que você está me olhando assim? Você estava com outra mulher no condado de Jintan? Se esteve, diga-me honestamente. Meu coração está grande o suficiente para não ficar com ciúmes. Se você vai apenas dizer bobagens, então cale a boca. Ao ouvir as palavras frias de Pio-vol, Elhanju tinha uma expressão magoada no rosto. Yuki, você é o primeiro homem a dizer isso para mim, meu coração. Pio-vol passou por Elhanju que fingiu agarrar seu peito. Então, Elhanju seguiu Pio-yol apressadamente. Sério? Você é tão rude. Você vai embora desse jeito? Então por que você foi para o condado de Jintan? Aconteceu alguma coisa? Elhanju estava muito curioso. Dao Shigó disse que designou Mao como cão de guarda de Pio-vol. No entanto, quando Mao foi para o condado de Jintan, Pio-vol já havia desaparecido. Por causa disso, Mao voltou em vão sem ver as costas de Pio-vol. No entanto, enquanto Pio-vol estava no condado de Jintan, Naosan foi assassinado. Para a maioria das pessoas, havia rumores de que o incidente aconteceu por causa da seita Kinshin, mas Elhanju e Jang Murian não acreditaram nos rumores. Se houvesse a menor dúvida, eles teriam que investigar tenazmente. Elhanju não acreditava que Pio-vol fosse o assassino que matou Naosan, mas duvidava que ele estivesse envolvido na série de eventos. O Dao Shigó não te contou? Que eu fui lá por motivos pessoais. Estou curioso para saber qual é o seu assunto pessoal. Você definitivamente não tem boas maneiras porque é um mercenário. Quando algo é pessoal, significa que é algo que não pode ser contado a mais ninguém. O que? Em um instante, as sobrancelhas de Elhanju ergueram-se para o céu. Ela já ouviu muitas vezes que tem uma boa personalidade, mas é a primeira vez que ouve que falta educação pessoalmente. Isso também porque ela pegou a palavra mercenário. Ah, isso é muito engraçado. Fui legal com você porque você é bonito. Pareço fácil? É por isso? Um impulso gelado irradiou de todo o corpo de Elhanju. Embora ela geralmente haja de maneira coquete e sorria, sua força não é inferior à dos famosos mestres de Jianggu. Pelo contrário, em termos práticos, ela era ainda superior. Aqueles com rostos bonitos como este só têm a aparência para apoiá-los. Eles são mais fáceis de lidar quando eu quebro seu ânimo desde o início. Elhanju queria aproveitar esta oportunidade para corrigir o hábito de Pio-vol. Ela gostava de Pio-vol. Como ela gosta dele, ela quer enganá-lo do jeito que quiser. Elhanju disse com as duas mãos abertas. Vou te dar 3 segundos, então vamos lá. A propósito, é melhor você fazer o seu melhor, porque depois de 3 segundos eu nem vou olhar para você.
Era algo que ela poderia dizer porque estava confiante em seu poder. Sua posição como vice-capitã do Black Cloud Corps não foi obtida de graça. Foi adquirido através de sua habilidade. Eohanju sorriu enquanto Pio-Vol franzia ligeiramente a testa. Por que você está com medo? Porém, no momento seguinte, os olhos de Eohanju tremeram. Pio-Vol apareceu de repente na frente dela. Havia uma distância de 3 ou 4 passos entre ela e Pio-Vol. Porém, sem que ela percebesse, Pio-Vol já estava bem na sua frente. Eohanju ficou tão surpresa que nem conseguiu falar e seus olhos se arregalaram. O quê? Ela baixou a guarda e tentou atacar Pio-Vol. Ela ficou tão surpresa que esqueceu a promessa de lhe dar um deficiente. Juen. Naquele momento, Pio-Vol esfaqueou o abdômen de Eohanju com o dedo indicador. Eohanju sentiu um grande choque no abdômen. O choque imediatamente se espalhou por todo o seu corpo como uma onda, e ela desabou enquanto reprimia seus gritos. Quando a dor atingiu o auge, ela percebeu que não conseguia nem deixar escapar um grito. Ela não conseguia respirar direito. Seu corpo enrijeceu a tal ponto que ela não conseguia nem se mover. Sua cabeça ficou em branco. Ela não conseguia nem pensar em nada. A dor insuportável que dominava todo o seu corpo tornava impossível para ela se perguntar como Pio-Vol encurtou a distância ou que técnica ele usou para atacar. Pio-Vol olhou para Eohanju, que tinha todo o corpo enrijecido de dor. Você ainda quer desistir de 3 segundos? O que? Eohanju vomitou sangue. Eohanju olhou para Pio-Vol com uma expressão como se dissesse que ela estava enganada. Ela inicialmente adivinhou que Pio-Vol dominava as artes marciais, mas não sabia que ele estava escondendo uma força tão tremenda. Ela sentiu como se estivesse sendo enganada por Pio-Vol. Chuva, covarde. Seu rosto estava horrivelmente contorcido. Foi doloroso e até vergonhoso. A última coisa que Pio-Vol disse antes de se virar foi: da próxima vez que você disser algo assim, eu mato você. Eohanju tremia como se tivesse sido atingida por água fria. As palavras de Pio-Vol não pareciam uma mera ameaça. Eu estava errado. Pio-Vol é mais forte do que eu pensava. Os olhos de Eohanju brilharam intensamente quando ela olhou para as costas de Pio-Vol enquanto ele se afastava. Embora tenha ficado arrasada com um golpe inesperado, ela não se considerou derrotada. O que ela tem mais certeza é que seu expediente de empunhar o chicote não é como uma bola de madeira. Claro, isso não significa que a sensação suja foi embora. Está podre. Dói terrivelmente. Eohanju olhou para a nuca de Pio-Vol por um longo tempo. Pio-Vol ignorou o olhar de Eohanju por trás e seguiu em frente. Ele inicialmente pensou em parar a respiração de Eohanju. No entanto, ele se absteve de fazê-lo porque parecia que haveria mais mal do que bem. Ao matar Naozan, o confronto entre o clã Thunder e a seita Kenshin foi provocado, mas não houve necessidade de chamar a atenção das pessoas matando Eohanju. Pio-Vol encontrou uma casa de hóspedes com um quarto vazio. O lugar que ele encontrou foi Song Guest House. Como o nome sugere, era uma pousada administrada por um homem de sobrenome Song. O tamanho da pousada não é muito grande, mas como foi construída recentemente, todas as instalações estavam limpas. Depois de conseguir um quarto limpo e isolado, Pio-Vol comeu no primeiro andar. No primeiro andar, algumas pessoas se reuniam e comiam. De longe, todos os seus tópicos eram sobre Naozan. A seita Kenshin realmente matou Naozan? Não havia vestígios das artes marciais da seita Kenshin no corpo de Naozan? Pode ser imitado, certo? O que você quer dizer? Ouvi dizer que quanto mais difícil a técnica, mais traços únicos ela deixaria. Esses traços nunca poderão ser imitados. Então você quer dizer que a seita Kenshin é realmente culpada? Por que eles fariam isso quando estão em uma situação como esta? Quem sabe? Uau, vamos apenas beber. As pessoas ergueram os copos com rostos ansiosos. Inúmeras outras histórias foram contadas. Pio-Vol ouviu todas as histórias enquanto comia. As poucas informações que ouviu assim o ajudaram muito. Isso foi então. Oh, você ouviu essa história? Que história? Ouvi dizer que Jeonva da seita Imei e Yong Seol-han entraram em Chenggu. Sério? Esses dois realmente vieram para Chenggu? Sim, muitas pessoas já os viram. Então eles até descendem de sua seita principal. Isso é realmente incomum. Certo. Num instante, os pauzinhos de Pio-Vol pararam. Foi por causa dos nomes Jeonva e Yong Seol-han. Houve vários nomes em sua vida que ele nunca esqueceria, 2 dos quais eram Jeonva e Yong Seol-han. De muitas maneiras, seus nomes ficaram profundamente gravados na memória de Pio-Vol. Sem saber se Pio-Vol estava ouvindo, os homens continuaram a conversar. Com que propósito eles vieram para Chenggu? Como eu saberia disso? Ouvi dizer que eles vieram conhecer alguém da Sala das 100 Flores. Sala das 100 Flores? Isso mesmo. A Sala das 100 Flores não é diferente da seita Imei. Talvez seja um ponto de vista que surgiu para reprimir a facção da seita. Depois disso, houve muita conversa sem sentido. Pio-Vol também desviou sua atenção da conversa e caiu em um mundo próprio. Jeonva e Yong Seol-han vieram aqui? Pio-Vol achou que as coisas estavam indo mais interessantes do que o esperado. Parecia que o trabalho que ele fez causou um problema maior do que ele pensava inicialmente. Os dentes brancos de Pio-Vol foram expostos através dos lábios vermelhos. Notas do editor. Aproveite a leitura. Capítulo 58. Novela leve. Volume 3, Episódio 8. Manha. Capítulo 35. Houve tensão na montanha Kenshin. Foi por causa da multidão que visitou ao pôr do sol.
As pessoas que escalaram o Monte Kinshen carregando um caixão com o corpo foram Taiyonho e os artistas marciais do clã Thunder. Os guerreiros da seita Kinshen pareciam descontentes com os artistas marciais que os visitaram sem aviso prévio. Não foi considerado educado em Jianghu fazer uma visita tão repentina a outra seita sem uma mensagem prévia. Muito menos, a seita Kinshen é uma seita sagrada ligada ao taoísmo. Não havia razão para permitir que um grupo com espadas entrasse sem permissão. No entanto, o assunto era tão urgente que a seita Kinshen não teve escolha senão deixar entrar o artista marcial do clã Thunder. Eles agora estão frente a frente em um grande salão em frente ao grande Daejeon. No meio entre a seita Kinshen e o clã Thunder, havia um Ongan preso no sopé da montanha. Naquela época, os principais líderes abandonaram Daejeon. Ao aparecerem, os guerreiros da seita Kinshen baixaram a cabeça. No centro da liderança estava Murionjin, o líder da seita Kinshen. Murionjin olhou para Taiyonho com olhos claros e disse: "O que você está tentando fazer comigo, líder da seita Tai?" "Isso é o que eu quero perguntar a você, líder da seita Murionjin. Deixe-me ouvir a história completa. Por que motivo você trouxe este caixão aqui? Dentro deste caixão está o cadáver do meu discípulo. É uma pena que o discípulo do líder da seita Tai tenha morrido, mas não acho que isso tenha algo a ver com a nossa seita. Você realmente não entende?" Os olhos de Taiyonho se arregalaram quando ele olhou para Murionjin. Com isso, os discípulos da seita Kinshen ficaram furiosos. "Mostre algum respeito. Como você ousa perseguir o líder da nossa seita Kinshen?" Os discípulos da seita Kinshen tiveram um ímpeto para atacar os artistas marciais do clã Thunder a qualquer momento. Esta era a casa da seita Kinshen, então seu poder e número eram superiores. Se a seita Kinshen quisesse, eles seriam capazes de subjugar todos os artistas marciais dos portões do trovão que vieram aqui com pressa. No entanto, a razão pela qual Murionjin e o resto dos discípulos mantêm suas boas maneiras é por causa de suas raízes como taoístas. Murionjin ergueu a mão para acalmar os discípulos agitados. Ele então perguntou a Taiyonho: "Eu realmente não tenho ideia do que você está falando. Você pode me explicar o que aconteceu?" Como a notícia do assassinato de Naozan ainda não havia sido comunicada à seita Kinshen, Murionjin não sabia por que Taiyonho estava fazendo tanto barulho. "Muito bem. Nesse caso, eu mesmo mostrarei a você." Taiyonho abriu a tampa do caixão. Então o corpo de Naozan, caído em estado miserável, foi revelado. Eka, Namu Amida Butsu Buda. A aparição de um cadáver cheio de terríveis golpes de espada foi suficiente para abalar os corações dos guerreiros da seita Kinshen. "Este é o corpo do meu discípulo. Você não sente nada quando vê esta criança? Expresso minhas mais profundas condolências pelo infortúnio do discípulo. Mas o que temos a ver com a morte do discípulo? Você não consegue ver o ferimento desta criança? Mesmo que seja um ferimento das 72 ondas de espadas. Sem chance." Foi então que o pessoal de Murionjin e o restante dos chefes de departamento examinaram mais de perto as cicatrizes deixadas no corpo de Naozan. Você está dizendo que são realmente as 72 ondas de espada?" Eles, sem saber, soltaram um suspiro. Isso ocorreu porque as cicatrizes deixadas no corpo de Naozan eram vestígios que apareceram quando as 72 ondas de espada foram usadas. Uma expressão confusa apareceu no rosto de Murionjin. Isso ocorre porque a onda das 72 espadas era definitivamente uma técnica da seita Kinshen. Taiyonho gritou: "Você ainda vai negar? Meu discípulo foi assassinado por um assassino usando as 72 ondas de espadas da seita Kinshen. Isso não pode acontecer sem que a seita Kinshen o mate. Líder da seita Tai, acalme-se primeiro." "Como posso me acalmar? Meu discípulo foi morto pela espada da seita Kinshen. Vou chegar ao fundo disso. Não procrastine e me dê uma explicação adequada. É porque você acha que se meu discípulo se casar com você olha da sala das 100 flores, estaremos do lado da seita Imei? Você está tão preocupado com a seita Imei? O suficiente para cometer uma coisa tão covarde?" Ao ouvir as palavras de Taiyonho, as sobrancelhas de Murionjin se contraíram. Naquele momento, o capuz do leão explodiu. A imprudência. Após o enorme rugido que ressoou por toda a seita Kinshen, Taiyonho e o resto do clã Thunder cobriram os ouvidos e tropeçaram. Naquela hora, um homem de expressão fria saltou do meio dos chefes de departamento. Um homem de meia-idade reduziu o espaço num instante e apareceu na frente de Taiyonho. Ele era Mujeonjin, o guerreiro mais forte da seita Kinshen. Uma luz feroz brilhou nos olhos de Mujeonjin enquanto ele olhava para Taiyonho. Murionjin, que viu, gritou: "Não! Como você ousa agir dessa maneira depois de chegar à seita Kinshen sem avisar?" Mujeonjin não se importou e estendeu a mão para Taiyonho. Foi uma das técnicas da seita Kinshen Thunderstorm Palm. Você não deve, irmão mais novo." Taiyonho rapidamente desembainhou sua espada e assumiu uma postura defensiva. Porém, não foi suficiente para bloquear a espada de Mujeonjin. Bang! O corpo de Taiyonho se recuperou com a explosão. A espada que ele segurava se partiu devido ao poder formidável da palma do vento trovão. Mujeonjin saltou e seguiu Taiyonho. Taiyonho mordeu o lábio ao ver os olhos brilhantes e desconhecidos e o impulso feroz. A palma do vento e trovão de Mujeonjin sacudiu os órgãos internos de Taiyonho, então ele não conseguiu exercer seu poder. "Irmão mais novo, mostre misericórdia. Você não deve matá-lo, irmão mais novo." Murionjin e Muvajin gritaram ao mesmo tempo. Naquele momento, as mãos de Mujeonjin bateram em todo o corpo de Taiyonho. "Por Berbuk! Uau!" Taiyonho gritou e desmaiou.
Felizmente Mu Jeonjin controlou seu ataque, então Taiyonho não parou de respirar. Mas a aparência de Taiyonho ainda parecia muito miserável. Ele se ajoelhou no chão cheio de sangue. Mu Jeonjin olhou para Taiyonho enquanto segurava suas costas. Você acha a nossa seita tão ridícula? A tal ponto que você tentaria nos perseguir com uma acusação tão ultrajante? Eu não menti. Taiyonho respondeu com dificuldade. Então, os olhos de Mu Jeonjin ficaram ainda mais frios. Quieto. Se você falar bobagem de novo, matarei não só você, mas também todos que escalaram a montanha. Taiyonho manteve a boca fechada diante da terrível ameaça de Mu Jeonjin. Havia uma expressão sombria em seu rosto. Quando ele experimentou em primeira mão o poder formidável de Mu Jeonjin, ele não ousou responder. Claramente foi a seita Kinshin quem fez algo errado, mas foram eles que foram perseguidos aqui. Lágrimas queriam sair de seu coração. Taiyonho olhou para Murionjin. É assim que a seita Kinshin faz as coisas? Suprimir outros com força para que nenhuma objeção possa ser levantada? Peço desculpas, líder da seita Tai. Murionjin tentou apressadamente dar desculpas. Mas antes disso, Mu Jeonjin chutou Taiyonho no peito. Disco. Taiyonho não conseguiu nem gritar, voou e perdeu a consciência. Sacerdote, por que você o está atacando aqui? Não será tarde demais para descobrir as circunstâncias primeiro e agir mais tarde. Depois que a subjugarmos, não será tarde demais para verificar a situação. Quanto mais olhamos para a situação, mais eles nos olhariam com ridículo. Namu Amida Butsu. Mu Jeonjin respondeu friamente e foi para Daejeon. Murionjin olhou para suas costas e murmurou. O que diabos aconteceu com o padre no passado? Embora ele estivesse com frio no passado, ele nunca ficou tão frenético. Em algum momento Mu Jeonjin mudou pouco a pouco. Ele se tornou feroz e cruel. E ele não conseguiu conter sua raiva. A princípio, ele pensou que Mu Jeonjin estava apenas passando por cima no processo de aprender artes marciais. Quando alguém aprende artes marciais, tende a experimentar um pouco do demônio do coração. 2. E a maioria deles escapa com segurança. As artes marciais da seita Kinshin contêm a essência do taoísmo, por isso é especialmente fácil escapar do demônio do coração. Então ele não prestou muita atenção nisso, mas com o passar do tempo, a brutalidade de Mu Jeonjin foi aumentando. O problema é que não há como controlar Mu Jeonjin agora. As artes marciais de Mu Jeonjin podem ser consideradas as melhores da seita Kinshin. Para controlá-lo, isso só foi possível no nível de Go Yokjin, um ancião da geração anterior. No entanto, ele se aposentou há muito tempo e já faz muito tempo que deixou a seita Kinshin. Murionjin suspirou suavemente e disse ao Muvajin. Oh, deixe o padre falar com você assim que o líder da seita Tai acordar. Dê a eles um lugar para morar. Tudo bem. Namu Amida Butsu. Depois que o Muvajin se levantou educadamente, ele se aproximou dos membros dos Portões do Trovão. Muvajin era respeitado por muitos por sua personalidade branda. Ele liderou aqueles que estavam irritados com a lesão de Taiyonho e os levou para seus próprios aposentos. Além disso, um médico foi enviado a Taiyonho para tratá-lo. Depois que a situação pareceu ter se acalmado até certo ponto, o Murionjin falou com o mestre próximo do Cheon Sukorian-san. Cheon Yubi. Sim, líder da seita. O nome do monge que respondeu educadamente é Cheon Yubi. Ele foi um grande discípulo da seita Kinshin, famoso por seu apelido de estudioso de esgrima. 3. Parece que você terá que ir para Shengu. Você está falando de mim? Sim, algo está errado aí. Você deveria levar alguns discípulos e verificar a situação lá. Tudo bem. Se você estiver com dificuldades, vá até o padre Vou e peça sua ajuda. Mesmo que você esteja com o coração partido e abandone os assuntos públicos, não recusarei seu pedido. Eu vou. Cheon Yubi baixou a cabeça. O sacerdote Vou de quem Murionjin falou, estava se referindo a Vou Jinpion. Após a morte de seu filho Vou Jinpion, que deu a maior contribuição para o sucesso da seita Kinshin, perdeu toda a motivação e voltou para sua cidade natal. Murionjin fechou os olhos silenciosamente e murmurou. Como diabos as coisas chegaram a esse ponto? Ó céu primordial! Por favor, dê uma olhada na seita Kinshin. Seus olhos não abriram por muito tempo. Asterisco, asterisco, asterisco. Ao cair da noite, a Song Guest House estava silenciosa como um rato morto. Isso ocorre porque muitos dos hóspedes da Song Guest House simplesmente usaram o restaurante e voltaram para casa. Não houve muitos convidados que pernoitaram. Graças a isso, Pio Vol conseguiu passar um tempo sozinho e tranquilo. Havia apenas uma pequena lâmpada iluminando seu quarto. Pio Vol encostou as costas na parede e olhou para a lamparina a óleo balançando. Mesmo com as janelas fechadas, o vento soprava de algum lugar e agitava as lanternas. Pio Vol achou que a lamparina a óleo se parecia muito com ele. Ele viveu uma vida precária onde nem consegue ver o que vai acontecer. Se quisesse, poderia deixar Jianghu e viver confortavelmente. Com sua habilidade atual, bastava desfrutar de uma vida repleta de glória ou riqueza. Mesmo assim, Pio Vol escolheu a vingança. Sem hesitar, ele foi preso aos 14 anos e viveu sem ver a luz direito por 14 anos. Ele tem vivido como um pescador para de alguma forma sobreviver em um ambiente infernal onde seus companheiros cativos estavam morrendo bem ao meu lado. Por esta razão, suas emoções e modo de pensar eram notavelmente diferentes daqueles das pessoas comuns. Até Pio Vol sabia desse fato. E ele percebeu mais uma coisa. É o fato de que ele nunca será capaz de viver como todo mundo. Encolher. Naquele momento, o som de alguém puxando a saia foi ouvido no ouvido de Pio Vol. Alguém se aproximou de seu quarto.
Pio-Vol virou ligeiramente a cabeça e olhou para a porta. O som ficou cada vez mais perto e parou bem na frente de sua porta. Então a porta se abriu com cuidado e alguém entrou. Mesmo que a mulher que chegou estivesse apenas usando um vestido leve, ela tinha uma linda aparência de rosa. Foi Seolha. Seolha, que entrou com a porta aberta, olhava diretamente para ele. Ela tinha uma expressão de surpresa no rosto. Mas foi por pouco tempo. Ela logo chegou a Pio-Vol com um sorriso tímido. Então você ainda está acordado. Como você sabia que eu estava aqui? Não há nenhum lugar em Xingu que os olhos da nossa sala das 100 flores não alcancem. Não é particularmente difícil encontrar um homem extraordinariamente bonito como você. Seolha naturalmente se aproximou de Pio-Vol como se fosse seu quarto e sentou-se ao lado dele. Quando Seonha se sentou ao lado dele, o cheiro perfumado do corpo de Pio-Vol a estimulou. Como você fez isso? Fazer o quê? Jovem senhor Naozan do clã Thunder. O que você fez para o líder do clã Thunder ficar tão furioso e acusar a seita Kenshin de ser a culpada? Quem sabe? Não foi você quem o matou? Seolha tinha uma expressão confusa no rosto. Foi ela quem pediu a Pio-Vol para matar Naozan, mas ela não tinha certeza se Pio-Vol realmente o matou. Seja honesto comigo. O que aconteceu? Por que importa quem é o assassino? Tudo o que importa agora é que ele está morto. É isso, mas quem quer que seja o responsável por matá-lo, você cumpriu seu propósito de qualquer maneira. Não é isso que você quer? Num instante, os olhos de Seolha ficaram turvos. Foi porque Pio-Vol tinha um forte cheiro corporal que a deixou tonta. Você está certo. Nada mais importa. A respiração de Seonha ficou irregular involuntariamente. Neste momento sua mente está vazia e ela não consegue pensar em mais nada. Tudo que ela tinha em mente era a ideia de querer ser abraçada por Pio-Vol. E ela fez o que pensava. Seolha abraçou a cintura de Pio-Vol e ergueu os olhos. Notas do editor. Aproveite a leitura. Para lembrar as pessoas dos nomes. Muryeonjin, líder da seita Kenshin. Santo do espírito marcial. Mujeonjin, o maior guerreiro da seita Kenshin. Santo da justiça marcial. Voljin-Pion, segundo em comando da seita Kenshin. Pai de Volgun-san. Termos: palma trovoada. Outras traduções: vento, ar, trovão, palma da mão, pata, demônio do coração. Outras traduções: cima. Significado: um demônio que reside no fundo do coração, geralmente inconsciente de sua existência, mas é descrito como uma provação antes de atingir a iluminação através do cultivo do caminho. Estudioso de esgrima. Outras traduções: espada, punhal, branco puro, guindaste. Capítulo 59. Novela leve, volume 3, episódio 9. Manha, capítulo 35. Ela abraçou Pio-Vol sem usar nada. Ainda havia muito calor em seu rosto. Ela traçou o peito de Pio-Vol com os dedos brancos. Você é como um cara mau. Seonha disse enquanto olhava para Pio-Vol. Sua aparência era atraente o suficiente para fazer qualquer homem se apaixonar por ela. Porém, Pio-Vol apenas olhou para ela sem qualquer mudança de expressão. Será difícil para mim encontrar você por um tempo. Não posso fugir porque chegou um convidado importante. Um convidado importante? Eu lhe disse antes que a primeira discípula da seita Emei, a abadesa Jeonva, é minha tia. Ela veio para a sala das 100 flores junto com sua irmã mais nova. Ela tem uma personalidade bastante exigente, então tenho que atendê-la pessoalmente. O que a abadesa Jeonva está fazendo em Xingu? Ouvi dizer que ela está aqui para contratar um grupo de mercenários chamado Black Cloud Corps. O corpo da nuvem negra. Sim, ouvi dizer que eles são muito poderosos entre os grupos mercenários. Eles disseram que não tinham escolha se não assinar um contrato porque o poder da seita Emei é inferior ao da seita Kenshin. Seolha respondeu a todas as perguntas feitas por Pio-Vol, sem saber que já estava vazando informações confidenciais. Ela estava apenas falando sobre o que lhe veio à mente. Graças a isso, Pio-Vol conseguiu ficar quieto e obter muitas informações. Quando Jeonva retornará ao Monte Emei, acho que ela ficará na sala das 100 flores por um tempo. Realmente, é um prazer ver minha tia, mas é chato continuar vendo aquela garota. Aquela garota? Quero dizer, o discípulo júnior mais jovem da minha tia, Yong Seol-han. Por quê? Eu simplesmente odeio tudo nela da cabeça aos pés. Ela sempre gosta de ficar sozinha com os olhos parecendo saber tudo. De qualquer forma, eu a odeio. Quero que ela desapareça deste mundo. Se eu perguntar mais tarde, você pode se livrar daquela garota? Se ela desaparecer, a tia cuidará mais de mim. Acho que minha tia está um pouco consciente dela. Se você fosse um samurai na situação de Jeonva, você também não se tornaria um magistrado? Quem disse que uma vadia dessas é a chefe? Uma vadia sem esse fundamento? A expressão de Seolha se tornou feroz. Pio-Vol percebeu que ela estava com ciúmes de Yong Seol-han. Yong Seol correu. Pio-Vol relembrou memórias de 7 anos atrás. Mesmo que ele a tenha visto apenas uma vez, as lembranças daquela época são tão fortes que ele consegue se lembrar de tudo com clareza. Yong Seol-han, que era calmo e controlado, sentia-se mais ameaçador do que Jeonva, que tinha uma personalidade impetuosa. Ainda era o mesmo hoje. Ele não se importa muito com Jeonva, mas estranhamente, ele estava mais preocupado com Yong Seol-han. Se nos encontrarmos pessoalmente, saberei por quê. Desde que permaneçam em Xingu, algum dia acabarão se encontrando. É apenas uma questão de tempo. Naquele momento, Seonha sussurrou no ouvido de Pio-Vol. Não se preocupe com aquela vadia. Nem pense nela. Você só precisa se mudar por mim.
Sua respiração ficou mais quente. Asterisco, asterisco, asterisco. Seolha voltou para a sala das 100 flores antes do amanhecer. Durante esse tempo, ele teve mais 2 rodadas com ela. Pio-Vol saiu da sala muito tempo depois da saída de Seolha. O sol já estava no meio do céu e alguns clientes estavam sentados no restaurante do primeiro andar. Pio-Vol também pediu uma refeição leve e sentou-se. Uau! Esse é o rosto de um homem. Os convidados que já comiam há muito tempo olharam para Pio-Vol perdidos no coração. Porém, Pio-Vol nem olhou para eles e apenas olhou para fora. Ele agora estava acostumado com os olhares e fofocas das pessoas, então chamar a atenção delas não era grande coisa. Até Pio-Vol estava ciente que sua aparência é muito diferente das outras. Ele tinha uma atmosfera decadente única que atraía as pessoas. Não era assim antes. Ele era bonito, mas não o suficiente para atrair pessoas assim. Era evidente que isso aconteceu depois de passar 7 anos com inúmeras cobras no Poço das Cobras. A pele limpa e sem manchas lembra a de uma cobra, e os olhos iluminados em vermelho pareciam únicos. Às vezes sua aparência era pesada, mas agora ele decidiu aceitar a realidade. Depois de um tempo, o garçom trouxe comida. Havia apenas alguns acompanhamentos, incluindo arroz e frutas. O garçom colocou a comida na mesa e olhou para o rosto de Pio-Vol. Ele é muito bonito. Quero viver apenas um dia com esse tipo de cara. Então todas as mulheres farão fila diante dele. Mesmo aos olhos de um jovem garçom, ele estava apaixonado pela aparência de Pio-Vol. Naquele momento, Pio-Vol chamou o garçom. Ei, sim, sinto muito. Você é tão bonito. O garçom respondeu surpreso. Ele pensou que Pio-Vol estava com raiva, mas Pio-Vol não tinha intenção de culpá-lo. A razão pela qual Pio-Vol chamou o garçom foi por outro motivo. Você sabe como chegar a Tangjatu? Se for um Tangjatu, você está falando sobre a antiga cidade natal da família Tang? Sim. Com licença, mas por que você quer ir para Tangjatu? O garçom perguntou porque com um medo sutil nos olhos. É também porque era tabu mencionar o nome da família Tang em Xingu. A família Tang já governou Sichuan, além de Xingu, mas agora foi completamente destruída, deixando apenas alguns vestígios dela. Isso ocorre porque o resto das seitas em Sichuan apagaram completamente a existência da família Tang. Já que estou aqui em Xingu, vou apenas dar uma olhada. É só observar. Sim, então eu lhe direi. Deixe nossa casa de hóspedes e vá para o oeste. Depois de caminhar por quase meio-dia, você chegará a uma vila com 3 grandes árvores na entrada. Se você andar mais 26 milhas ao sul daquela vila, você encontrará Tangjatu. Mas não restará nada lá, já que eles já haviam desabado há muito tempo. Ok. Ei, cliente. Isso é apenas divagação de um homem velho, mas não use a palavra família Tang de forma imprudente. Isso não importa para pessoas como nós, mas os guerreiros de Sichuan são muito sensíveis. Por que é que? É só porque eles estão com medo. A ilusão de que a família Tang possa ser ressuscitada e governar a província de Sichuan ainda persiste entre os artistas marciais de Sichuan. É por isso que eles tratam aqueles que usam o sobrenome Tang com mais severidade. O que o garçom disse era verdade. Agora, a seita Qinshen e a seita Emei lutavam pela supremacia, mas no passado a família Tang não tinha paralelo. A família Tang, que era sinônimo de veneno, caiu e quase não deixou vestígios, mas seu nome ainda permanecia na mente das pessoas junto com um sentimento de medo. De qualquer forma, já que eu te disse, agora irei. O garçom acenou com a cabeça para Pio-Vol e correu em direção à cozinha. Pio-Vol, que ficou sozinho, comeu e saiu imediatamente. O sol estava quente. A província de Sichuan, uma topografia de bacia, era famosa por suas altas temperaturas. Graças a isso, houve uma colheita abundante de arroz para os agricultores, mas as pessoas sofreram com o calor. As pessoas que andavam na rua caminhavam perto do muro para evitar o sol do meio-dia. No entanto, Pio-Vol não se importou e avançou enquanto recebia a luz do sol. Mesmo o calor que faz as pessoas sofrerem não tem efeito sobre ele. Pio-Vol moveu-se na direção que o garçom lhe disse. Depois de caminhar quase meio-dia, ele chegou a uma aldeia com 3 grandes árvores em forma de ninho. Depois de virar para o sul da vila e caminhar cerca de 20 li, ele finalmente chegou a Tangjatu. Como disse o garçom, Tangjatu foi totalmente demolido. Restaram apenas algumas pedras nas ruínas de Tangjatu. Até as telhas e tijolos foram levados pelas pessoas que moravam nas proximidades. No espaço em ruínas, apenas os arbustos estavam cobertos de vegetação. Foi uma visão que sentiu a passagem do tempo. Pio-Vol olhou para Tangjatu com indiferença. Medo subjacente. A razão pela qual Pio-Vol se atreveu a vir aqui foi por causa da percepção do povo de Sichuan sobre a família Tang. Mais de 100 anos se passaram desde a sua queda, mas o medo permanece na mente das pessoas. Foi possível porque o próprio nome Tang continuou sendo uma fonte de medo. Era exatamente disso que Pio-Vol, que estava completamente sozinho, precisava. Seuk. Naquela época, o movimento estrangeiro foi sentido aos pés de Pio-Vol. Ele olhou para baixo e viu uma pequena cobra rastejando a seus pés. Era pequeno, mas vendo o formato triangular de sua cabeça, ficou claro que se tratava de uma cobra venenosa. A víbora passou por Pio-Vol. Uma pessoa normal teria ficado apavorada e feito barulho, mas Pio-Vol não mudou sua expressão. Pio-Vol vivia num poço cheio de cobras. Uma cobra com esse tipo de veneno não representava nenhuma ameaça para ele. Pio-Vol expandiu seus sentidos. Então ele sentiu o movimento das cobras por todos os arbustos.
Ele não sabia se era porque a família Tang lidava principalmente com veneno, mas havia muitas cobras venenosas lá. SSSS. Pio-Vol cerrou os lábios e fez um som bizarro, como uma cobra lambendo sua língua. Então as cobras escondidas no mato levantaram a cabeça de uma só vez e olharam para o Pio-Vol. A visão de milhares de cobras olhando para Pio-Vol foi assustadora de se ver. No entanto, não havia nenhum traço de medo no rosto de Pio-Vol, que era encarado por inúmeras cobras. As cobras seriam temidas pelas pessoas comuns, mas para Pio-Vol elas eram as mais familiares. SSSSS. Quando Pio-Vol fez outro barulho bizarro, as cobras baixaram a cabeça e seguiram na frente. Bom. Asterisco. Cheon-Yub olhou para o clã Thunder com olhos calmos. Depois de descer do Monte Qinshen, ele imediatamente conduziu seus discípulos ao clã Thunder. Como Mu Jeon feriu gravemente Tai Yonho, o mestre do clã Thunder, eles tiveram que descobrir a verdade por trás do clã Thunder o mais rápido possível. À medida que o tempo de recuperação aumenta, o confronto com o clã Thunder se intensificará. Não foi difícil subjugar o clã Thunder com o poder atual da seita Qinshen. O problema era o templo Shaolin, que poderia ser considerado por trás deles. Tai Yonho estava argumentando que o clã Thunder é uma escola completamente separada do templo Shaolin, mas não havia ninguém em Sichuan que acreditasse nesse fato. Hoje era a opinião predominante de Sichuan que havia o apoio do templo Shaolin como pano de fundo do crescimento do clã Thunder. É por isso que Murionjin também enviou seu discípulo de maior confiança, Cheon-Yub, para corrigir a situação. Cheon-Yub, com a cooperação dos membros da seita do clã Thunder, inspecionou o local onde Naosa morreu. Então, o jovem líder do clã Thunder foi assassinado aqui? Como se quisesse contar a situação da época, a situação na sala era péssima. O sangue respingou por toda parte e todos os móveis foram quebrados. Cheung-san, um grande discípulo que seguiu Cheon-Yab, acariciou com o dedo os traços de espada deixados na parede e disse: é um pouco mais difícil do que o que vi antes, mas são sem dúvida vestígios das 72 ondas de espadas da nossa seita. Semelhante a Cheon-Yub, Cheung-san tinha uma personalidade calma e olhos penetrantes. Não houve dúvida em sua voz quando as palavras 72 ondas de espada saíram de sua boca. Entre os discípulos externos, quem dominou as 72 ondas de espada? Até onde eu sei, não há nenhum. Mesmo na seita principal, apenas um pequeno número de estudantes aprenderam a técnica, por isso é mais impossível para um estudante externo aprendê-la. Mas houve um tempo em que a transcrição vazou. A transcrição continha apenas os movimentos da espada. Sem o apoio da técnica de cultivo da nossa seita, eles não seriam capazes de extrair nem metade do seu verdadeiro poder. Cheung-san balançou a cabeça. Os artistas marciais de uma seita de prestígio parecem estar jogando separadamente, mas eventualmente, quando chegam ao topo, estão conectados como uma coisa viva. Para demonstrar o poder adequado, é necessário aprender as técnicas e artes marciais relacionadas ao mesmo tempo. Mas com apenas uma cópia, apenas a forma e a fórmula existem. Portanto, uma pessoa nunca poderá ter sucesso com um livro tão incompleto. Mais do que qualquer outra coisa, o assassino que aprendeu artes marciais usando a cópia acabou sendo morto pelo irmão mais velho Mu Jeon. Existe alguma garantia de que ele é o único que dominou a onda das 72 espadas a partir de uma cópia? Não tenho certeza, mas acho que é impossível aprender e extrair todo o seu poder apenas com uma cópia. Pelo menos com a própria força. E se fosse uma seita? Então é uma história diferente. Eles seriam capazes de criar uma técnica de cultivo através da engenharia reversa dos movimentos. No entanto, considerando sua eficiência, seria melhor criar um novo método de artes marciais. Não há garantia de que um cultivo correto será apropriado e, acima de tudo, você nunca sabe quanto tempo levará. Então, estamos de volta do início. Acho que seria mais rápido rastrear o caminho do assassino, descobrindo como o assassino chegou aqui do que descobrir como o assassino aprendeu a usar as 72 ondas de espada. Ao ouvir as palavras de Cheung-san, Cheon-Yub assentiu. Ele também estava ciente de que só havia uma maneira de resolver a situação o mais rápido possível. Tudo estava embaçado, como se estivesse obscurecido pela neblina, mas havia uma coisa que ainda era claramente visível. Foi a presença de um assassino. Estranho. Era como se todos os pelos do seu corpo tivessem se levantado contra o adversário que ainda não tinham conseguido identificar o seu rosto ou a sua identidade. Foi a primeira vez que se sentiram assim desde o assassinato de Volgun-san, há 7 anos. Não poderia ser o assassino que vimos há 7 anos, poderia? Cheung-san negou imediatamente seus pensamentos. 7 anos atrás, aquele assassino já foi morto por Mu Jeonjin. Notas do editor. Aproveite. Capítulo 60. Novela leve, volume 3, episódio 10. Manha, N.A. É certo que eles se infiltraram nesta mansão. Cheon-Yub causou uma leve impressão na voz cansada de Cheung-san. Apenas encontrar a rota de infiltração do assassino já consumiu muita energia mental. Encontrar os seus vestígios foi tão trabalhoso como encontrar uma agulha numa praia arenosa. Dezenas de vezes ele procurou um lugar onde pudesse se infiltrar, mas não encontrou nenhum vestígio. No final, eles tiveram que mudar de direção e razão, analisando a rota de penetração mais eficiente do ponto de vista do assassino, em vez de procurar vestígios. Ao fazer isso, eles encontraram a mansão a oeste do clã Thunder. Cheon-Yub questionou se os assassinos realmente usaram a mansão onde havia muitas pessoas, mas ele não teve escolha senão seguir a inferência de Cheung-san. Ele é um cara inteligente.
Ele escolheu propositalmente um lugar onde as pessoas pudessem ver mais. É a mesma razão pela qual, se você quiser esconder uma árvore, é melhor escondê-la na floresta. Cheung-san parecia ter um forte sentimento de orgulho pelo assassino que ele não conhecia. Ele estava completamente concentrado enquanto procurava o paradeiro do assassino. Os discípulos que vieram com ele, sob seu comando, dispersaram e exploraram as pessoas da mansão. Mesmo agora, as pessoas da mansão prenderam a respiração e observaram os mestres da seita Kinshin. Assim, eles se acostumaram a ficar atentos a estranhos além deles próprios. Cheung-san tinha certeza de que, se perguntasse a eles, descobriria o estranho que o visitou naquele dia. Ele também morava em um lugar assim antes de entrar na seita Kinshin, então conhecia bem os hábitos das pessoas. Ele estava confiante de que seria capaz de descobrir o paradeiro do assassino antes desta noite. Mas, para sua surpresa, até o pôr do sol, ele não encontrou nenhuma única pessoa da mansão que testemunhasse ter visto um estranho naquele dia. Não, isso faz sentido? Muitas pessoas não viram um estranho naquele dia. Cheung-san murmurou com uma expressão confusa no rosto. Cheung-yubi o confortou. Talvez o assassino tenha invadido por outra rota, então não fique com o coração partido. Isso não faz sentido. Este é obviamente o melhor caminho. HU, está ficando tarde hoje, então vamos tentar novamente amanhã. Mas, pense nos outros discípulos também. Naquele momento, Cheung-san olhou para seus discípulos. Os discípulos da segunda e terceira geração olhavam para Cheung-san com uma cara séria. Eles estavam muito cansados de explorar o comando de Cheung-san o dia todo. Não era razoável pressioná-los ainda mais. Peço desculpas a todos. Namu Amida Butsu. Então vamos descansar hoje em uma pousada e procurar o assassino novamente amanhã. Você pensou bem. Mas existe uma pousada que pode acomodar tantas pessoas? Por que estamos indo para uma entrada? Quando você vai para Xingu, ao Golden River Clan SS. Oh, Cheung-san soltou um suspiro. Golden Gate é uma seita intimamente relacionada à seita Kinshin. Eles estavam localizados ao norte de Xingu, prontos para fornecer acomodação para a seita Kinshin a qualquer momento. Precisamos nos apressar para entrar na Golden Gate. Ok, vamos embora. Sim. Os dois deixaram o condado de Jintan com os discípulos da seita Kinshin. Para chegar aos Golden Gates, era preciso passar pelo centro da cidade de Xingu. À medida que as dezenas de discípulos se moviam, as pessoas olhavam para eles com olhos curiosos. Foi porque reconheceram que eram os mestres da seita Kinshin. Não foi fácil ver os discípulos da seita Kinshin nas ruas, por mais fortes que fossem. Era ainda mais raro que um número tão grande de discípulos viajasse em grupo. As pessoas olhavam para os discípulos da seita Kinshin como se fossem um espetáculo raro. Cheung-yubi ficou preocupado com o olhar daquelas pessoas, mas trabalhou duro para fingir que estava calmo e seguiu em frente. Mas quando chegou ao centro de Xingu, seus passos não tiveram escolha senão parar. Foi por causa de um grupo de pessoas andando do lado oposto. Ao contrário dos discípulos da seita Kinshin, o outro grupo era dominado por mulheres. A expressão de Cheung-yubi ficou fria, porque ele conhecia a identidade do adversário. Seita Emei. Eles eram os discípulos da seita Emei e Baikwaban, cujo foco principal era Jeonva. A seita Emei também reconheceu os discípulos da seita Kinshin. Os discípulos da seita Kinshin estão vindo para cá. A expressão de Jeonva, que estava na linha de frente, mudou terrivelmente. Com um olhar como se estivesse prestes a devorá-los, ela olhou para os discípulos da seita Kinshin, incluindo Cheung-yubi. Foi o mesmo para os discípulos da seita Kinshin. Shaen. Quando os discípulos da seita Kinshin desembainharam suas espadas em uníssono, os artistas marciais da seita Emei também sacaram suas armas. Uma tensão repentina fluiu entre as duas forças. Mas eles não entraram em conflito. Foi porque eles acreditavam que um confronto repentino sem qualquer preparação só levaria à destruição. Cheung-yubi ergueu a mão para fazer os discípulos se conterem e então deu um passo à frente. Claro, Jeonva apareceu do lado da seita Emei. Já faz um tempo, Jeonva. E, por que você veio aqui? Para comer? Seu apelido é estudioso de esgrima, então você deveria continuar vivendo nas montanhas como um. Você não está vindo por causa de algo urgente, Jeonva. Seria opressor apenas proteger a seita principal, mas você tem tempo para se preocupar com outras coisas, não? Você não entende a situação corretamente? Calha a boca, Cheung-yubi. E, o cara do peido ficou com raiva. Esse é exatamente o caso. Quem criou essa situação em primeiro lugar se atreve a gritar isso? Um impulso explosivo fluiu de Jeonva e Cheung-yubi. Embora tenham começado a brigar há 7 anos, os dois eram amigos antes disso. Ficou claro que os dois liderariam a seita Emei e a seita Kinshin, então eles se cumprimentaram imediatamente. A situação mudou repentinamente após o assassinato de Volgun-san, há 7 anos. Quando foi revelado que a pessoa que encomendou o assassinato era a seita Emei, a seita Kinshin entrou em erupção. Devido à sua raiva incontrolável, Mu Jeondin atacou os discípulos da seita Emei que haviam entrado na caverna subterrânea com ele. Jeonva também estava lá. Jeonva teve que enfrentar a humilhação de escapar com apenas alguns discípulos. A seita Emei se declarou inocente, dizendo que não passava de uma acusação delirante. A opinião pública da província de Sichuan estava dividida porque a seita Kinshin não conseguiu fornecer nenhuma evidência clara além das palavras de Mu Jeondin. A seita Kinshin ficou muito indignada com o comportamento da seita Emei, que o negou até o fim. No final, as duas seitas entraram em confronto violento, causando inúmeras baixas. Depois disso, eles colidiram com frequência e a ruptura emocional se aprofundou com o passar do tempo.
Jeonva olhou para Cheon-Yub com olhos cheios de malícia. Ela queria matar todos os discípulos das seitas Cheon-Yub e Kinshin imediatamente, mas dado o poder do oponente, não seria fácil fazê-lo. Até mesmo os artistas marciais da Sala das 100 Flores se juntaram, então o peso ainda estava inclinado para a seita Kinshin. Os resultados dos últimos grandes confrontos mostram que a seita Kinshin era mais forte. Yong Seol-han, que estava ao lado de Jeonva, sussurrou. Agora é a hora de renunciar. Se entrarmos em conflito com ele sem motivo, nossos danos serão maiores. Quieto. Você está falando sobre escapar na frente da seita Kinshin? Você não está com vergonha? Jeonva criticou Yong Seol-han. Yong Seol-han suspirou e recuou quando suas palavras não alcançaram Jeonva. Jeonva olhou para Cheon-Yub novamente e disse. Você ordenou o assassinato depois de saber que o jovem mestre do clã Thunder e o líder da seita da Sala das 100 Flores estavam tendo um caso? Isso é incrível. Seita Kinshin. Você jogou todas as pessoas no lixo. Onde você vai cavar seus ouvidos? Você investiu 7 anos para matar o membro mais promissor de nossa seita. Onde você aprendeu tal devoção? Oh, claro, você aprendeu com sua mestra, a abadesa das 9 calamidades. Quieto. Jeonva, que não conseguiu nem encontrar o templo principal, ficou furioso e olhou para ele. Os olhos de alguns artistas marciais eram tão intensos que qualquer um tremia só de olhar em seus olhos. No entanto, Cheon-Yub não piscou nem mesmo quando olhou nos olhos dela. Embora muitas vezes fosse subestimado em comparação com seus amigos por causa de sua personalidade gentil, ele ainda era um grande discípulo da seita Kinshin. Suas conquistas não ficaram muito atrás em comparação com Jeonva. Sabendo desse fato, Jeonva apenas provocou, mas não atacou. Havia uma atmosfera de que eles estavam prestes a se esfaquear a qualquer momento, mas nem o Cheon-Yub nem o Jeonva fizeram tal movimento. Esta era Chenggu. Era o centro da província de Sichuan e o local onde vivia o maior número de pessoas. Toda a riqueza de Sichuan foi para este lugar. Ficou claro que se um motim acontecesse aqui, eles perderiam uma enorme quantidade de dinheiro junto com o povo de Chenggu. Se eles realmente tivessem que lutar, teriam que fazê-lo em outro lugar que não em Chenggu, pelo menos longe do centro de Chenggu. Afinal, é isso que é. Yong Seol-han, que estava atrás de Jeonva, suspirou suavemente. Se possível, ela queria retornar ao Monte Emei imediatamente, mas isso era impossível. Em primeiro lugar, não deveria ter havido tal colisão entre a seita Kinshin e a seita Emei. Onde foi que erramos? A raiz do problema era clara. Foi a seita Emei. Não importa quantas palavras e desculpas ela desse, esse fato não mudou. Yong Seol-han não negou esse fato. Ela foi a única que se arrependeu do que aconteceu, pois poderia ter interrompido a situação antes que ela ficasse fora de controle. 7 anos atrás, aquele assassino era o problema. Ele cruzou a rede inescapável da qual ninguém pode voltar enquanto mata Volgun-san. Após esse incidente, todas as rotas de fuga foram bloqueadas. À beira de um penhasco sem ter para onde recuar, as duas seitas estavam frente a frente. Se não fosse por isso, a situação não teria chegado tão longe. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais surpreendentes se tornavam os feitos do assassino. Por causa de um assassino, a seita Kinshin e a seita Emei tiveram que tomar uma decisão de vida ou morte. Até o assassino morreu há 7 anos. Assim como San Sima Yi estava sendo assediado pelo morto Zhu Jilian, a seita Emei e a seita Kinshin ainda estavam sendo influenciadas pelo que o assassino fez. Mas no final nem sabemos o nome dele. Yong Seol-han suspirou e olhou em volta. No confronto entre as duas facções, todas as pessoas próximas saíram para assistir. A maioria dos olhos continha medo e curiosidade ao mesmo tempo. No entanto, havia um par de olhos que parecia que seu peito estava perfurado como uma adaga. Yong Seol-han olhou na direção onde sentiu o olhar, mas ela não viu nenhum olho estranho. Eu estava enganado? Asterisco, asterisco, asterisco. Seus sentidos estão aguçados como sempre. Pio Vol, que desapareceu da multidão, suavizou os olhos. Foi a primeira vez que ele viu Yong Seol-han em 7 anos. Era um rosto que ele não conseguia esquecer, mesmo que tentasse esquecê-lo, porque foi gravado tão profundamente. Yong Seol-han e Jeonva. Ambos eram pessoas que entraram na caverna subterrânea depois de perseguir Pio Vol. É claro que a impressão permaneceria forte. Ele ouviu de Seolha que os dois haviam entrado na cidade, mas vê-los com os próprios olhos assim foi diferente. O mesmo aconteceu com os artistas marciais da seita Kinshin. Embora Cheon-Yub e Cheong-san não fossem os guerreiros que participaram na época, a razão de serem discípulos da seita Kinshin por si só foi suficiente para atrair o interesse de Pio Vol. Pio Vol deixou o assento em silêncio depois de imprimir os rostos da seita Kinshin e da seita Emei enquanto eles se confrontavam em sua mente, um por um. Eles estavam brigando fortemente, como se fossem lutar imediatamente, mas ele sabia que era apenas para se exibir. Para fazê-los realmente lutar, eles precisavam de uma faísca adequada. Ainda assim, não é um mau começo. Ambos os lados ainda têm alguns gigantes. Todos os grandes discípulos da seita Kinshin e da seita Emei estavam entre os mais proeminentes em Jianggu. Se ele conseguir manter o fogo maior, ele será capaz de atrair todos os humanos que ainda estão escondidos nas montanhas. Pio Vol voltou para a pousada, organizando seus pensamentos. Porém, uma pessoa inesperada o esperava na copa dos convidados. Elhanju. Foi Elhanju quem usou roupas que mostravam seus seios e corpo voluptuoso. Porém, não era apenas Elhanju quem estava esperando por ele. Havia um homem com uma forte impressão, que parecia ter 40 e poucos anos com Dao Shigó.
Quando Pio-Vol entrou na casa de hóspedes, Eohanju levantou-se e cumprimentou. De onde você vem assim? Esperamos muito tempo. Eohanju sorriu timidamente. Era um sorriso brilhante, como se ela tivesse sido cativada por Pio-Vol. Pio-Vol olhou para ela sem dizer uma palavra, depois desviou o olhar para um homem de 40 e poucos anos. Ele exalou uma atmosfera semelhante com Eohanju. Ele sentiu a selvageria que apenas aqueles que viviam de maneira rude e livre poderiam exalar. Até o Dao Shigó, que geralmente gosta de brincar, parecia estar se contendo ao seu lado. Isso significava que um homem de meia idade era superior a Dao Shigó. Pio-Vol reconheceu imediatamente sua identidade. Este é o líder do Black Cloud Corps. Quando o olhar de Pio-Vol o alcançou, um homem de meia idade se levantou. Como disse Dao Shigó, ele é um bom homem. Sou Jang Murian, o líder do Black Cloud Corps. Prazer em conhecê-lo. Por que você está aqui? Estou aqui para ver você. Eu não tenho negócios com você. Eles disseram que você deu um soco em Hanju, a quem eu estimo como minha irmã mais nova. Acho que isso é o suficiente para eu visitar. Jang Murian deu força a ambos os olhos. Geralmente era Jang Murian quem era casual e amigável, mas quando ele dá força aos olhos assim, a atmosfera muda como as outras pessoas. Uma boa pessoa nunca poderá liderar um grupo de mercenários como o Black Cloud Corps. Foi necessária uma liderança forte e mãos cruéis para unir estas pessoas cruéis. Jang Murian era um líder que possuía ambas as qualidades perfeitamente. Pio-Vol também reconheceu esse fato, mas ele não estava assustado nem desanimado. Pio-Vol estreitou os olhos e disse: então você quer se vingar de sua irmã? Que vingança! Só vim aqui para ver seu rosto porque minha irmã que eu amo foi espancada. O rosto de Jang Murian estava vermelho quando ele foi forçado a conter o riso. Eohanju estalou a língua. Ak, quem foi atingido? É só esfregar. Enganar a pessoa que você quer enganar. Você teve uma lesão interna profunda. Não lembra que o médico ficou acordado a noite toda para tratar você? Disseram que 4 semanas de trabalho foram exaustivas com a limpeza de passivos baratos. Droga, você realmente precisa dizer isso em voz alta? Eohanju protestou, mas Jang Murian a ignorou e olhou para Pio-Vol. Então, digamos que jantamos juntos. Não é isso que podemos fazer? Não somos inimigos de nenhum tipo. Ele estava olhando para Pio-Vol com um sorriso no rosto, mas seus olhos não estavam sorrindo. Notas do editor. Aproveite. Capítulo 61. Novela leve. Volume 3, Episódio 11. Manhã, N.A. Os 4 sentaram-se em torno de uma mesa redonda. Pio-Vol e Jang Murian sentaram-se frente a frente e entre eles, Dao Shigó e Eohanju sentaram-se. O lugar onde eles estavam sentados era uma sala privada dentro da casa de hóspedes. É um espaço isolado onde o olhar de outras pessoas fica bloqueado, por isso é adequado para compartilhar informações confidenciais. Jang Murian pediu a comida mais cara ao dono do restaurante. Pio-Vol sentou-se sem dizer uma palavra e olhou para Jang Murian. Jang Murian olhou para Pio-Vol com o corpo enterrado profundamente na cadeira, enquanto Dao Shigó e Eohanju sorriam. O mais surpreendente foi Eohanju. Ela estava olhando para Pio-Vol com olhos profundos, como se não se lembrasse de ter sido espancada por ele. Ela estava bastante curiosa sobre a reação de Pio-Vol. Geralmente as pessoas ficam nervosas quando estão nesse tipo de situação. A maioria dos homens que ela viu eram assim. Ela esperava que desta vez fosse a mesma coisa. Porém, ao contrário de suas expectativas, Pio-Vol não teve uma única mudança em sua expressão. TSK. Você não é divertido. No final, Eohanju fez beicinho com uma expressão taciturna. Então Jang Murian abriu a boca. Como você pode ver, estou tendo problemas porque você está sendo um incômodo. Porque sou irritante? Você saiu e foi atingido, então é um problema. Há algo que você possa fazer bem? Caramba! Eohanju, que não conseguia dizer nada, esfregou os lábios. Embora não tenha achado nada assustador no mundo, Eohanju teve dificuldade em lidar com Jang Murian, o capitão do grupo. Isso ocorre porque Jang Murian não é apenas superior em força, mas também lidera o Black Cloud Corps, estabelecendo objetivos claros com sua excelente liderança. Sua força e forte liderança uniram os mercenários do Black Cloud Corps. Embora se diga que Eohanju possuía uma maneira de pensar brilhante, ela também era membro do Black Cloud Corps. Todas as suas ações foram realizadas apenas dentro dos limites tolerados por Jang Murian. Hanju, do meu ponto de vista, dominou algumas grandes artes marciais, então é realmente incrível para você ser capaz de subjugá-la imediatamente. Se você não se importa que eu pergunte, você pode dizer quem é seu mestre? Foi ele quem criou um discípulo tão bom, então ele também deve ser ótimo. Ah, não me interpretem mal. Estou dizendo isso porque estou genuinamente curioso. Também quero oferecer um relacionamento amigável. Você é muito reticente. Você sempre foi assim? Ou é porque está desconfortável neste momento? Você já sabe. A razão pela qual sou assim. Desta vez, Jang Murian fechou os lábios. Ele não vai ser fácil de lidar. Ele era um artista marcial que dominou Eohanju instantaneamente. Embora ela tivesse uma personalidade extrovertida e um temperamento indisciplinado, ela ainda era forte. Caso contrário, não teria sido possível para ela se tornar vice-capitã do Black Cloud Corps.
Embora se diga que ela foi descuidada porque não previu o movimento instantâneo de Pio-Vol, isso não é desculpa. Era verdade que ela havia perdido, então era certo que Pio-Vol era uma grande ameaça. Então, ele tentou confirmar a capacidade de Pio-Vol. Isso porque se fosse um guerreiro com habilidade suficiente para subjugar Elhanju de uma vez, isso só significaria que ele teria aprendido artes marciais com um mestre adequado ou com um mestre de grande reputação. No entanto, Pio-Vol permaneceu consistentemente em silêncio. Ele tinha a expressão de alguém decidido a não contar nada sobre si mesmo. Este jovem amigo é muito suspeito. Fui ensinado a duvidar de tudo, exceto de mim mesmo. É mesmo? Então você aprendeu certo. Jang Murian riu alto. A comida surgiu no meio de conversas tão sem sentido. Enquanto os pratos de primeira classe da pousada surgiam um após o outro, Goldosa tremia com seus pauzinhos. Vamos conversar enquanto comemos. Quando você está com fome, palavras boas não saem. Sim, passei fome o dia todo e estou com fome. Elhanju também pegou apressadamente seus pauzinhos. Enquanto os dois animavam o ambiente, Jang Murian também sorriu e ergueu seus pauzinhos. Mas até o final, Pio-Vol não levantou seus pauzinhos. Por quê? Você acha que a comida está envenenada? Não, só não estou com fome. Então por que você não me contou imediatamente? Se eu tivesse, teria pedido um pouco menos de comida. Mas você vai comer tudo, certo? Mas... Jang Murian sorriu e olhou para Elhanju e Dalshigó. Os dois estavam brincando com seus pauzinhos como loucos. Por onde passavam os pauzinhos, a comida desaparecia. Os dois comeram e comeram a comida como se estivessem obcecados por rosto. Graças a isso, mais da metade da comida já desapareceu no estômago. Parecia que não havia necessidade de se preocupar com sobras de comida. Jang Murian sabia que não adiantaria arrastar o cavalo além disso. Embora ele não tenha dito algumas palavras a Pio-Vol, sua personalidade já estava retratada em sua mente. Ele tem muitas dúvidas e não confia facilmente nas pessoas. Ele também traça uma linha clara e se recusa a deixar qualquer pessoa entrar. Para tal pessoa, poderia ter sido mais eficaz expor o ponto principal de maneira direta do que falar de maneira indireta. Eu pesquisei seu passado. Nada saiu. Ah, não se ofenda. Não é natural que você queira saber sobre alguém em quem está interessado? A razão pela qual digo isso é porque estou interessado em você. Interessado? Sim. Eu estaria mentindo se dissesse que não estou interessado em alguém que dominou Hanju em um curto espaço de tempo. Quero recrutá-lo para o Black Cloud Corps. Do seu ponto de vista pode ser apenas um grupo de bandidos, mas tem um sonho. Meu objetivo é torná-lo uma seita adequada. Para fazer isso, preciso de pelo menos mais uma pessoa talentosa. Não vou perguntar qual é o seu passado ou por que você veio para Chengdu. Também posso prometer o melhor tratamento, então junte-se ao corpo da nuvem negra. Jang Murian olhou diretamente nos olhos de Pio-Vol. Pio-Vol achou que seus olhos pareciam os de um urso. À primeira vista, ele parecia mais honesto do que qualquer outro animal, mas na verdade, era o urso que era astuto e nenhum outro animal pode rivalizar. Com o poder esmagador que vinha de seu corpo enorme, o cérebro astuto e a brutalidade de comer sua presa viva com a respiração presa, o urso era uma fera de primeira linha. Se você for enganado pelo sorriso simpático daquela pessoa, certamente será comido. Eu te darei qualquer coisa. Se você quiser, eu te darei Hanju também. Ora boni. Elhanju gritou, mas Jang Murian não se importou e continuou. Não importa qual seja a personalidade dela, sua aparência compensa. Não sei como são as noites com ela, mas todos os caras com quem ela dormiu parecem estar satisfeitos. Ah, sério? Elhanju gemeu como se estivesse com raiva. Mas Pio-Vol sabia que ela não estava brava. Não importa o quão irritada estivesse sua expressão, havia algo que ela nunca poderia esconder. Foi o movimento dos músculos finos ao redor dos olhos. Pio-Vol foi capaz de captar as emoções da outra pessoa através de movimentos musculares tão sutis. Elhanju não estava com raiva. Em vez disso, ela esperava uma resposta positiva de Pio-Vol. A respiração ligeiramente enrugada de Elhanju dizia a Pio-Vol como ela se sentia. Essa vadia realmente gosta daquele cara. Dalshigó olhou para Elhanju e sorriu levemente. Elhanju nunca foi uma mulher virtuosa. Na verdade, seria estranho se uma mulher que foi uma desonesta durante muitos anos ficasse quieta. Elhanju não foi chamado de Black Hanju à toa. Ela era uma mulher que precisava possuir um homem de quem gostasse. O rubor vermelho que apareceu em seu rosto ao olhar para Pio-Vol era prova de que ela sentia falta dele. Mesmo se você olhar para o mesmo cara, o rosto dele é incrível. Se for a personalidade de Hanju, vou deixá-lo no quarto e ser mordido e chutado. Jang Murian olhou para Pio-Vol com um sorriso. Era como se ele estivesse ansioso pela decisão de Pio-Vol. Foi ideia dele que um homem não poderia recusar uma mulher bonita como Elhanju. No entanto, a resposta de Pio-Vol traiu as suas expectativas. Não é tão atraente. Qual deles você não gosta? Juntar-se ao grupo ou dar Hanju? Tudo isso. Você é mais ganancioso do que parece. Ainda não está satisfeito. Não gosto muito de comida que tenho certeza que vou enjoar de comer. Os olhos de Jang Murian ficaram mais nítidos. O rosto de Elhanju, sentado ao lado dele, estava vermelho de raiva. Como você ousa me rejeitar? Conheci muitos homens até agora, mas Pio-Vol foi o primeiro a rejeitá-la. Seu rosto estava cheio de uma luz vergonhosa. Elhanju mordeu o lábio até sangrar. A tensão persistiu devido à recusa de Pio-Vol. Dalshigó mexeu os dedos e olhou para Pio-Vol e Jang Murian.
Se o comando de Jang Murian for dado, ele estará pronto para saltar a qualquer momento. Isso foi então. Purra! De repente Jang Murian caiu na gargalhada. Após um momento de hesitação, ele abriu a boca. Estou brincando. Por que você está fazendo uma expressão tão séria como um idiota? Não importa o quanto eu goste de ter você, você acha que vou te dar Hanju? Que pessoa grande você é. Eu só queria tirar sarro de você por causa de sua expressão séria. Bem, não parece funcionar. Mas eu quero dizer algo assim. Se possível, espero que não nos encontremos. Eu adoro conversar, mas os outros caras não. As ações têm precedência sobre o cérebro. Essas palavras são todas para você, então espero que você as ouça. Vou dizer algo também. Estou ouvindo. Se um dia você descer a rua com a cabeça caindo do corpo e vir seu mundo acabando, não há problema em pensar que é por minha causa. Ao ouvir as palavras inesperadas de Pio Vol, a expressão de Jang Murian endureceu. Estou brincando. O que faz você parecer tão sério? Como um idiota. Pio Vol sorriu. Mas Jang Murian não conseguia mais rir. Asterisco. Jang Murian e seu grupo deixaram a casa de hóspedes. Quando ele saiu, o sorriso desapareceu do rosto de Jang Murian. Ele olhou para a casa de hóspedes com o rosto seco. Para ser mais preciso, ele estava olhando para a sala privada onde ele e Pio Vol estiveram sentados antes. O rosto de Pio Vol podia ser visto pela janela da sala privada. Pio Vol também estava olhando para ele. Aquele cara. O rosto de Jang Murian, que estava seco, ficou mais frio. A vida de um mercenário é difícil. Eles não têm para onde ir e ninguém os acolhe. Os únicos lugares onde são mais úteis são onde ocorrem disputas ou grandes lutas entre seitas. A maioria dos mercenários aprendeu apenas habilidades diversas, muito menos uma arte marcial adequada. Então, a realidade é que eles não foram tratados adequadamente. No entanto, o grupo Black Cloud mercenário liderado por Jang Murian era diferente. Existem cerca de 50 guerreiros que podem ser chamados de mestres, cerca de 100 que podem ser úteis e os 200 restantes são cavaleiros. Com este nível de poder, qualquer clã poderia ser aniquilado durante a noite. Mesmo assim, eles vagam pelo campo de batalha porque ninguém em Jianghu os recebe. As seitas existentes não acolheram bem a chegada de grupos mercenários como o Black Cloud Corps sob um território da sua jurisdição. Não havia nenhuma seita forte que acolhesse bem a chegada de um grupo armado composto por selvagens. Teria sido bom poder pisotear à força as seitas existentes e tomar o seu lugar, mas não foi fácil. A maioria das seitas fortes existentes estava ligada por um relacionamento próximo. Na seita Kinshen, numerosos ramos oficiais militares, Pyuguk, empresa de segurança, escolta, e aristocratas foram afiliados a eles durante centenas de anos, o que levou a um sentido de comunidade. Foi o mesmo com a seita Emei. Geralmente trabalham individualmente, mas quando o grupo ao qual pertencem é ameaçado, eles se unem e lutam como um só. O poder do Black Cloud Corps foi, sem dúvida, grande. Mas foram só eles. Ao contrário da seita Kinshen, eles não tinham seus próprios aristocratas e não havia outras seitas para ajudar. Acima de tudo, eles não tinham um sistema e uma hierarquia adequados. Embora a hierarquia seja mantida com a forte liderança de Jang Murian e o poder do vice-capitão Eu Hanju e Yang Voljeon, eles não alcançaram a profundidade e vastidão de seitas poderosas como a seita Kinshen e a seita Emei. Por isso não se atreveram a esfregar e intervir na área ocupada pelos clãs existentes. Essa também foi a razão pela qual eles não tiveram escolha senão permanecer como um grupo mercenário, apesar de possuírem uma força poderosa. No caso do Thunder Clan, a sorte veio em seguida. Eles se estabeleceram no condado de Jintan, onde ocorreu a Guerra dos Demônios e do Céu, e naquela época, a seita Kinshen e a seita Emei viviam em um período sombrio. Graças a isso, eles conseguiram se tornar proprietários do condado de Jintan em Sichuan, sem quaisquer cheques. No entanto, tal sorte não seguiu o Black Cloud Corps. Se uma grande guerra como a Guerra dos Demônios e do Céu acontecesse novamente, eles poderiam fazer o mesmo, mas havia poucas chances de isso acontecer. Portanto, ele viu o atual conflito em Sichuan como uma oportunidade de ouro. A razão exata pela qual a seita Kinshen e a seita Emei estão lutando não é conhecida. Mas se eles puderem ficar do lado da seita Emei e infligir um duro golpe à seita Kinshen, eles têm certeza de que serão capazes de ocupar um lugar próximo ao Planalto Ocidental. Se exercerem o seu conhecimento e influência com o pessoal estrangeiro que construiu este lugar há muito tempo, em breve poderão estabelecer-se como uma seita de prestígio. Se ao menos o Black Cloud Corps pudesse se estabelecer, haveria muitos bandidos que poderiam ser atraídos. Se absorverem aqueles que vagam pelo mundo como vagabundos, também não terão que ter medo da seita Emei. Esse foi o grande plano de Jang Murian. No entanto, um obstáculo apareceu antes mesmo de seu plano começar. Era Pio Vol, que estava olhando para ele pela janela. Quando soube que o Hanju foi quem perdeu, ele pensou que as artes marciais de Pio Vol eram ótimas. Se ele fosse um grande mestre, valeria a pena trazê-lo para o Black Cloud Corps. Então ele veio recrutá-lo diretamente. No entanto, a pessoa que ele viu pessoalmente não era alguém que estaria abaixo dele. No momento em que viu Pio Vol pela primeira vez, sentiu arrepios na espinha. Ao liderar o Black Cloud Corps, ele participou de inúmeras batalhas e conheceu muitas pessoas. Portanto, Jang Murian se orgulhava de ter um olhar preciso ao julgar as pessoas. Pio Vol foi a primeira pessoa a fazê-lo sentir uma sensação tão assustadora à primeira vista. Não foi apenas por causa de suas fortes artes marciais que suprimiram Eu Hanju imediatamente.
Se você simplesmente alinhar os guerreiros que subjugarão El Hanju sem nenhum feito, haverá mais do que suficiente para contornar um grande lago. Havia muitos mestres no rio e também muitos artistas marciais que alcançaram um nível que não podia ser adivinhado. Zhang Murian não tinha medo deles. Isso ocorre porque mesmo que suas artes marciais fossem fortes, eles ainda poderiam compreender seus sentimentos internos. Mas Pio Vol era diferente. Desde o momento em que o viu pela primeira vez, ele não conseguiu ler nada. Não apenas seus pensamentos, mas também as mudanças em suas emoções, hábitos e outros não puderam ser compreendidos. Era como enfrentar uma escuridão profunda e escura. Foi a primeira vez em sua vida que ele se sentiu assim. Se ele o tivesse encontrado em outro lugar, ele simplesmente o teria ignorado. Não importa quem seja o oponente, se não tiver nada a ver com ele, ele pode simplesmente ignorar. Mas este lugar era Sichuan. Foi um lugar onde o Black Cloud Corps decidiu começar de novo. Qualquer pequena variável não poderia ser tolerada. Dao Shigó. Diga-me, capitão. Adicione Mao e mais alguns meninos a ele. Devemos ficar de olho nele de agora em diante. Tudo bem. E Hanju? El Hanju não respondeu. Seus lábios estavam rasgados e sangrando. Foi tão chocante que Pio Vol a tenha rejeitado. Havia uma vida sombria em seus olhos. Eu vou matá-lo. Ao ouvir a voz assustadora de El Hanju, Zhang Murian sorriu. Claro que deveria, porque ele se atreveu a rejeitar minha oferta. Mas não agora. Não há lucro em negociar com ele. A riqueza importa? Quando minha autoestima está quebrada. Hanju, seu tolo. Uma pessoa precisa de riqueza para cuidar de sua autoestima. Quando isso acabar, deixarei você fazer o que quiser, então seja paciente. Por enquanto, precisamos primeiro estabelecer nossa base na província de Sichuan. Você promete? Claro. O sorriso de Zhang Murian se alargou. Mesmo que não fosse por causa de El Hanju, ele não tinha intenção de manter Pio Vol vivo. Isso ocorre porque a atmosfera e os olhos únicos de Pio Vol estavam enraizados em seu coração. Certamente, ele vai causar alguns problemas. Notas do editor. Aproveite. Capítulo 62. Novela leve. Volume 3, Episódio 12. Manha, N.A. Golden Gates era originalmente uma seita simples localizada na área de Jeoncheon. No entanto, quando Chenggu se tornou uma terra sem dono por causa do colapso da família Tang, sua base foi movida com ousadia. Juntamente com o apoio da seita Qinshen, eles conseguiram estabelecer-se com sucesso em Chenggu. Depois disso, eles foram chamados terrivelmente e se tornaram os companheiros mais confiáveis da seita Qinshen. Yu Sanvi, o líder da seita Golden Gate, era um artista marcial de 50 e poucos anos. Mesmo que ele estivesse descendo a colina depois de seu apogeu como guerreiro, seus olhos ainda eram duros. Ele deu as boas-vindas aos mestres da seita Qinshen que vieram de repente e cedeu voluntariamente seu dormitório para eles. Yu Sanvi tratou os discípulos da seita Qinshen com o maior respeito. É inevitável que as portas douradas não tivessem crescido como estão agora se a seita Qinshen não cuidasse disso. Se faltar alguma coisa, por favor me avise a qualquer momento. Farei tudo o que puder. Sempre serei grato pela ajuda do líder da seita Yuyu. Quando eu voltar para a montanha principal, com certeza contarei ao nosso líder da seita sobre isso. Não há necessidade disso. Yu Sanvi gostou das palavras de Cheon Yubi. Cheon Yubi era o talento mais provável para o próximo líder da seita. Se ele fortalecesse seu relacionamento com ele, teria sido benéfico para os Golden Gates, mas se não, também não havia nada a perder. Embora a seita Qinshen e a seita Emei estivessem lutando ferozmente, Yu Sanvi tinha certeza de que a seita Qinshen venceria. Isso ocorre porque o poder da seita Qinshen era superior. Depois de conversar com Cheon Yubi por meia hora, Yu Sanvi recuou. Cheon Yubi, que finalmente encontrou sua liberdade, suspirou suavemente. Yu Sanvi está bem, mas falar tanto era um problema. Por causa disso, depois de conversar com ele, parecia que toda a sua energia havia sido drenada. Na Muamida Butsu. Naquela época, Cheong-san entrou repentinamente em sua residência. Cheon Yubi balançou a cabeça e se acalmou. Você está aqui? Sim. Quais são os movimentos da seita Emei? Eles estão hospedados na sala das 100 flores e não se movem. Tem certeza? Sim. Tenho alguns dos meus discípulos esperando perto da sala das 100 flores, só para garantir. Se houver algum movimento estranho, entrarei em contato com você imediatamente. Bom trabalho. Como discípulo da seita Qinshen, é claro que deveria fazer isso. Cheon Yubi sorriu com a resposta de Cheong-san. Embora fossem da mesma seita, as disposições dos grandes discípulos eram todas diferentes. Se Cheon Yubi fosse cuidadoso, seu discípulo imediato, Kingmin, era temperamental, enquanto Cheong-san tinha uma personalidade meticulosa. Graças a isso ele pôde acreditar e confiar a eles esse tipo de trabalho. A tarefa que Cheon Yubi confiou a Cheong-san foi monitorar o movimento da seita Emei. Felizmente, o confronto entre os dois lados acabou em provocação. Se o equilíbrio dos dois lados tivesse sido perturbado e uma luta de espadas tivesse ocorrido, metade dos discípulos da seita Qinshen aqui teriam perdido a vida. Jeonva da seita Emei também deu um passo para trás porque uma luta inesperada foi pesada. Não sei como a situação chegou a esse ponto. Verdadeiro. Cheon Yubi e Cheong-san suspiraram ao mesmo tempo. Embora a seita Qinshen almejasse a hegemonia da província de Sichuan, a seita Emei era uma existência pesada. A intenção deles era evitar ao máximo colisões frontais. No entanto, esta era a política do Inquisidor, por isso não havia nada que ele pudesse fazer a respeito.
Temos que descobrir a besta que matou o jovem mestre do clã Thunder. Só então poderemos entender a verdade da situação e responder adequadamente. Claro, é por isso que quero entrar em contato com Almun. Almun? Sim, eles provavelmente sabem melhor o que está acontecendo lá embaixo. Eles devem saber quem teve acesso ao clã Thunder naquele dia. Bem, a atenção deles está realmente espalhada como uma teia de aranha aqui em Sichuan. Estou um pouco relutante em usá-los, mas não há nada que possamos fazer a respeito. Para economizar tempo em um momento como este, não temos escolha a não ser usá-los. Vou deixar isso para você. Eu não vou decepcionar você. Ok. Cheong-yu acenou com a cabeça. Cheong-san era o sacerdote em quem mais confiava. Kingmin, a força mais forte, estava longe de ser fácil de lidar. Se ele o tivesse trazido, ele teria sido apenas um obstáculo. Mais seitas do que eu pensava que estavam envolvidas, a Golden Gate e o Clã Branco. Inferno, ele não sabe que tipo de problema será se não pegar o assassino. Asterisco, asterisco, asterisco. Pio Vol dormia exatamente onde a cama ficava de frente para a parede. Seus sentidos agora se tornaram mais sensíveis e é possível detectar antecipadamente se há algum ser escondendo sua presença ou se aproximando. Porém, ele não conseguiu abandonar o hábito de dormir encostado na parede para se proteger por muito tempo. Mesmo que suas artes marciais se tornem mais fortes agora, mesmo que seus sentidos se tornem mais aguçados, tal hábito nunca será apagado. Pio Vol agachou-se como um camarão e dormiu com as costas encostadas na parede. Sua respiração era tão calma e longa que ninguém seria capaz de notar a mudança enquanto ele inspirava e expirava até que concentrassem todos os seus nervos. Enquanto dormia, Pio Vol praticava instintivamente a técnica de respiração da tartaruga. Depois de atingir o nível mais alto da técnica de respiração da tartaruga, ele pode usá-la naturalmente mesmo quando dorme. Por causa disso, era quase impossível detectar a presença ou a respiração de Pio Vol do lado de fora. Uma expressão confusa apareceu no rosto de Mao. Eram 2 horas quando ele recebeu ordem de vigiar Pio Vol de Dalshigó. Pouco depois de receber a ordem, ele e 3 de seus colegas foram à pousada onde Pio Vol estava hospedado. Zhang Murian designou Pio Vol como alvo de vigilância de primeira classe. O alvo de vigilância de primeira classe no Black Cloud Corps era um termo genérico para pessoas perigosas entre os mestres fortes. Pelo menos 4 membros estavam vinculados ao alvo de vigilância de primeira classe e se revezavam no monitoramento. Foi Mao quem estava encarregado de tudo. Mao era tão capaz que se poderia dizer que se especializou nesse tipo de trabalho. Ele não é apenas excelente em monitorar, rastrear e se esconder, mas também nasce com a capacidade de compreender as tendências, o estado psicológico e o inimigo do oponente. Então, sempre que esse tipo de coisa acontecia, Zhang Murian confiava a tarefa a Mao. E Mao nunca decepcionou Zhang Murian. O local onde Mao aconteceu ficava corajosamente na sala ao lado de Pio Vol, enquanto o resto de seus membros esperavam na casa de hóspedes ou do outro lado da estrada. Eles não eram tão bons em furtividade quanto Mao, então havia uma grande chance de serem pegos. Em vez disso, observavam os movimentos de Pio Vol pela janela da casa de hóspedes. Eu definitivamente verifiquei se ele estava lá dentro. Os olhos de Mao se estreitaram. Ele encostou o ouvido na parede do quarto de hóspedes e tentou ouvir a respiração de Pio Vol. Mas por mais que ele tentasse aumentar a audição, não conseguia ouvir a respiração de Pio Vol. Isso faz sentido? Mao abriu cuidadosamente a janela e olhou para o outro lado da sala. Seus olhos encontraram aqueles que estavam assistindo do outro lado. Mao perguntou se Pio Vol já havia saído em linguagem de sinais que eles aprenderam com antecedência. Os que estavam do outro lado da casa de hóspedes responderam que não havia movimento. Então tenho certeza de que ele ainda está lá dentro. Mao sentiu que havia encontrado o inimigo mais difícil de sua vida. Merda! Inconscientemente, ele soltou um som e cobriu a boca com as 2 mãos, surpreso. Ele rapidamente encostou o ouvido na parede do quarto onde Pio Vol estava dormindo. Mas não havia nenhum sinal na sala. Que diabos? Ele está realmente lá dentro ou não? A única maneira que restou foi fazer um buraco na parede e ver por si mesmo. Mas esse método tinha maior probabilidade de ser detectado. Eventualmente Mao teve que passar a noite encostado o ouvido na parede. Foi uma época tão chata. Não faltava nenhum minuto para o amanhecer. A movimentação dessas metas no monitoramento de primeira linha deveria ser relatada. Bem, eu me pergunto se há algo para relatar. Mao olhou para os camaradas que observavam do outro lado. Então ele assentiu com um olhar que seus colegas conheciam. Um deles fugiu da casa de hóspedes. John Pion era o mais jovem entre os que monitoravam Pio Vol. John Pion recorreu tanto quanto Mao, mas ainda era jovem e não tinha muita experiência. Por esse motivo, atuou principalmente como elo de ligação entre os 2 lados. Eles deveriam procurar o capitão tanto quanto possível. Nunca foi fácil manter um alvo de alto nível sob vigilância durante todo o dia. Os 4 tiveram que se revezar no monitoramento orgânico. Enquanto John Pion estiver ausente, o fardo sobre o resto da população aumenta. Por causa disso, John Pion correu pelas ruas de Xingu de madrugada com todas as suas forças. O inexperiente John Pion não sabia. O fato de alguém o estar seguindo secretamente. Mesmo que tivesse muita experiência, era impossível perceber a existência do perseguidor. Era Pio Vol quem o perseguia secretamente.
No momento em que Jongpyeon começou a se mover, Pyo-Vol também se moveu. Na sala ao lado, Mal estava observando com os nervos à flor da pele, mas não conseguia sentir seus movimentos. Pyo-Vol escapou silenciosamente como uma cobra, assimilado pela escuridão, e seguiu Jongpyeon. Jongpyeon, sem saber desse fato, correu ansiosamente para a pousada onde o Black Cloud Corps estava hospedado. A casa de hóspedes era pequena demais para acomodar os 350 homens do Black Cloud Corps. Ainda assim, a razão pela qual o Black Cloud Corps está alugando o anexo da pousada é que nem todos os membros aderiram ainda. Dos 350 membros do Black Cloud Corps, apenas cerca de 50 entraram em Chengdu. O restante do pessoal chegará perto das proximidades de Chengdu dentro de alguns dias e esperará. Jongpyeon visitou Yang Voljeon. Yang Voljeon era muito bonito e desempenhava o papel de vice-capitão do Black Cloud Corps. Jongpyeon ajoelhou-se e relatou a Yang Voljeon. O relógio principal ficou imóvel a noite toda. Em breve o sol nascerá, então vamos mudar nosso método de vigilância remota para vigilância próxima. Entendo. É difícil para você. Tudo bem. O capitão parece estar bastante preocupado com ele. Portanto, permaneça vigilante o tempo todo e fique de olho nele. Eu direi isso a eles. Sim. Jongpyeon inclinou a cabeça para Yang Voljeon e recuou. Yang Voljeon olhou para as costas de Jongpyeon e voltou para sua residência. Um mapa estava em sua mesa. Era um mapa da seita Kinshin que o próprio Yang Voljeon fez. Quando foi negociar com a seita Kinshin, ele compreendeu e memorizou a localização da seita Kinshin e a disposição dos guerreiros. Depois disso, assim que voltou para a pousada, transferiu para o mapa o que havia lembrado. Se as negociações com a seita Kinshin corressem bem, este mapa não teria utilidade. No entanto, as negociações com a seita Kinshin fracassaram e eles deram as mãos à seita Emei. Portanto, este mapa será útil. Esses 3 portões no início do Monte Kinshin são um problema, e o Black Cloud Corps não pode usar seus poderes nesses portões. Para usar efetivamente os 200 membros da cavalaria, precisamos derrubá-los montanha abaixo. Ele elaborou um plano supondo uma guerra total com a seita Kinshin. Yang Voljeon, que ficou olhando o mapa por um longo tempo, franziu a testa. De repente, ele colocou a mão nos braços e balançou-a em direção ao teto. Overbook. 3 facas de arremesso perfuraram o teto e atingiram o telhado. Yang Volyung olhou para as facas lançadas no teto. No entanto, nenhum vestígio estranho foi encontrado em lugar nenhum. Yang Voljeon aumentou sua energia interna e olhou atentamente para cada canto. Mas nada foi encontrado. Ele murmurou enquanto recuperava as armas presas no telhado. Estou sendo excessivamente sensível? Senti alguém olhando. Talvez eu esteja enganado porque estou nervoso. Yang Voljeon caiu. Ele então olhou para o mapa novamente e começou a traçar uma estratégia. Isso foi então. Pyo-Vol apareceu lentamente de um canto do teto. O olhar que Yang Voljeon sentiu não era uma ilusão. Pyo-Vol olhou para o mapa do mesmo ponto de vista logo acima da cabeça de Yang Voljeon. Yang Voljeon não conseguiu sentir o olhar de Pyo-Vol porque o tempo que passou olhando o mapa estava ficando muito longo. Yang Voljeon bateu no teto com suas facas, mas não percebeu a presença de Pyo-Vol, que agora estava escondido bem na sua frente. Mesmo quando Pyo-Vol estava bem na frente dele, Yang Voljeon não conseguiu detectá-lo. Seus olhos não estavam errados. Acontece que as habilidades furtivas e de assimilação de Pyo-Vol eram muito boas. Pyo-Vol nunca saiu e até olhou diretamente nos olhos de Yang Voljeon. Ainda assim, Yang Voljeon não percebeu a existência de Pyo-Vol. Yang Voljeon seguiu em frente com o plano, sem saber que Pyo-Vol ainda estava observando. Eu consegui. Depois de algum tempo Pyo-Vol escapou. Pyo-Vol, que decidiu que não havia mais nada a ganhar com Yang Voljeon, voltou imediatamente para a casa de hóspedes onde estava hospedado. Na casa de hóspedes, Mal e seus companheiros ainda monitoravam seu quarto. No entanto, eles não perceberam que Pyo-Vol havia retornado da saída. Pyo-Vol organizou seus pensamentos com base nas informações que reuniu durante a noite. O número total de homens é 350, dos quais 200 são de cavalaria. Como cavalaria, eles são particularmente bons em lutar em locais abertos. O maior benefício que obteve depois de espioná-los foi descobrir que o Black Cloud Corps estava do mesmo lado da seita Emei. O fato de uma seita de prestígio, a seita Emei, ter escolhido se aliar a um grupo de bandidos como o Black Cloud Corps, significava que eles estavam em uma situação difícil. Pyo-Vol achou que as coisas seriam divertidas. Não era sua intenção direta, mas várias circunstâncias se entrelaçaram, criando uma situação que não poderia ser prevista nem um centímetro à frente. Embora esta situação não fosse desejável para seitas como a seita Kinshin e a seita Emei, este tipo de situação caótica que poderia criar várias variáveis era muito vantajosa para o assassino Pyo-Vol. A atmosfera que ele queria estava amadurecendo. Agora é só jogar as brasas e elas explodirão sozinhas. Notas do editor. Aproveite. Fim do vídeo.